família, suave? Eu sou o Binho, esse aqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você, que assim como eu, não é famoso e tem muita história pra contar. E hoje, mais uma vez, tô com alguém muito especial, e pra quem tá falando aí, que eu sempre falo que as pessoas que são especiais, é porque de fato são especiais, e hoje eu vou falar com a minha irmãzinha de coração aqui, que a gente se conhece aí desde quando era pequenininho, engatinhava. Inclusive, uma das primeiras lembranças que eu tenho dessa guria, né? Estudava com a irmã dela, Tamires, beijo Tamires. Mãe dela e pai dela ia levar a Tamires pra escola, né? E tinha um ser pequenininho no banco de trás do carro, ficava com a cabeça igual o cachorrinho balançando aqui assim, e dando tchauzinho e chorando, porque a irmã tava ficando na escola. Tudo bom, Vanessa? Como que você tá? Tudo bem, Binho, tô bem. Obrigada aí pelo convite, participar aqui com vocês. Quanto tempo! Quanto tempo, né? Hoje vai ser dia de colocar a fofoca em dia, Nossa, né? Longe de Deus me livre de fofoca, hein? Deus me livre, mas quem me dera. Pior é ser desinformado. Exatamente. O mundo evoluiu graças à fofoca. Sim, verdade. Né? Então, a fofoca é questão de revolução. De evolução não. De revolução também. De evolução. Né? Prazer em ter você aqui. Obrigado de coração por ter tirado um tempinho. Vim aqui trocar uma conversinha, umas palavrinhas com a gente aqui. Né? Sim. Fofocar, falar mal dos outros, falar da vida alheia. Né? Coisa que faz um tempinho que a gente não faz. Verdade. E pra começar, né? A gente vai começar com pedradinha já, né? Tem um fato da sua adolescência ali, né? 14, 15 anos, tempo de rebeldia, né? Você encasquetou de arrumar um bruxo pra namorar. Conta isso pra gente, como que é namorar com um bruxo? Nossa, tinha meus 15 anos quando eu conheci esse meu namorado aí, meu ex, né? Um ex. Um ex. É bem difícil, é bem complicado, viu? Até pra entender, né? Acabei conhecendo ele através de uma amiga na época de escola, enfim. Andava com uns roqueirões doidos, assim. Acabei conhecendo ele. Mas é bem complicado quando vocês são de religiões opostas, né? Eu sempre, na época que eu conheci ele, eu tava indo pra igreja adventista, né? Eu nasci católica, mas por um período acabei migrando pra outra religião. Então, a parte mais difícil é você conseguir lidar com a pessoa que não respeita a sua religião. Quando eu falo não respeitar a sua religião, é não respeitar o que você acredita, né? Então, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Então, seja o bandista, bruxo, católico, evangélico, pra mim é super tranquilo. Eu acho que a gente tem que respeitar o que cada um acredita, porque, no fim, todo mundo acredita numa mesma coisa, né? Num ser divino maior que Deus. E a parte difícil era dele não acreditar e dele não respeitar, né? Como eu não são todos, mas ele em específico não acreditava em Deus. E sim, acho que em alguns deuses, enfim. Então, ele não respeitava o que eu acreditava. Então, a gente acabava tendo muitas divergências, né? Muitas discussões por conta disso. Eu até fiz essa pergunta, assim, que eu também respeito todas as religiões, claro, assim, respeito e admiro, né? Inclusive a religião Inca eu acho muito bonita, né? Que eles tratam de natureza, tal, tudo mais, mas já fiz essa pergunta porque eu não sei por quê que cargas d'água ele me odiava, Porra. né? O cara nem me conhecia. Eu também não sei porque ele te odiava. Mas me odiava, assim, né? E era fato que acontecia muito com você e com a sua irmã, né? Sim. Tinha um menininho que gostava de vocês, pronto, o Binho ali é um, Nossa, né? Nossa, o Binho. Ai, você quer ficar com o Binho. Pô, ninguém entendia que é um amor totalmente diferente, é um carinho totalmente de amigo, irmão mesmo, né? E não sei por quê. É umas doideira, né? E até deixo aqui pra registrar uma coisa que eu admirei muito. Tá, da sua parte. Não foi só da sua parte, da sua parte, da sua irmã também. Eu falo das duas, pessoal. Porque depois eu vou contar a história das duas, que as duas ali, galera, eram bem unidas ali, bem ciumentas, inclusive, também, né? Que assim, nessa época que o seu ex ali, o rapaz que era do bruxo lá, ele me odiava e até meio queria afastar, não, e você bateu o pé, não tem essa, você quer ficar com ciúme, o problema é seu. Isso. Ele é meu amigo, ele é meu irmão e ponto. Exatamente. Né? Azar o teu. Então, tipo assim, é uma coisa que é bem legal, é bem gostoso e satisfatório. Eu até falo que, tipo, durante esse meu relacionamento, eu fiz muitas vontades dele, sabe? Eu acho que
nem culpo ele de muita coisa, porque eu acho que eu acabei me anulando em alguns momentos, sabe? Mas tinha coisas que eu bati o pé mesmo. E, tipo, não fazia sentido eu quebrar uma amizade que eu gostava, que me fazia bem, por causa de um relacionamento. E hoje, por exemplo, né, já faz muitos anos que a gente terminou. E aí eu ia terminar uma amizade que eu não ia, provavelmente poderia não ter de volta por conta de um relacionamento. Então, acho que isso já tá fora de cogitação. Pra não fazer os cálculos da idade que essa criança tem aqui, né? Ela tem cara de 15? Tem cara de 15, né? Mas essa época que eu falo, que ela tava no carro ali, criancinha com 4, 5 anos de idade, faz aproximadamente quase 20 anos. Quase 20 anos, né? Poxa. Você falou da Adventista, Sim. né? Eu sou muito curioso, tá? Eu gosto de saber das religiões também. Você pode contar um pouquinho como que é a Adventista, assim? Como que foi a sua experiência dentro da Adventista, assim? Cara, foi uma época muito legal, assim, da minha vida também, quando eu entrei. De início, quando eu ia com a minha irmã, às vezes, eu não curtia muito. Porque eu tinha vivido bastante tempo na época da católica, né? Depois a gente entra nesse assunto, que a gente ia juntos, né? Mas eu acabei indo, assim... Não sei se foi meio com... Se na época tinha alguma coisa a ver com... Porque a gente fala, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Eu acho que na época eu tava com alguns problemas que acabaram me levando. A religião em si é muito legal. O que eles pregam, os cultos. E principalmente a parte que eles cantam muito, né? Então, tipo assim, tem um pessoal que canta pra caramba, tem um vozeirão, enfim. Então, foi um marco da minha vida muito legal. Só que do mesmo jeito que eles são... eles têm umas paradas, assim, que eu não concordo. Que foi um dos motivos também que me fez sair. Por exemplo, você só pode se relacionar com quem é da religião. Nessa época, eu me relacionava... O meu ex não era. Então, foi um dos pesos que acabaram me tirando. Então, a partir do momento que você namora alguém que não é de dentro da religião, você já não pode... Se você tem algum tipo de cargo, provavelmente você vai perder esse cargo também. Você tem uma punição ali, né? É tipo isso. Então, você tem que namorar alguém que é da Adventista. Tem que ser, tipo, de dentro da igreja. E aí, entra aquela coisa, né? Muita falação. Não que nas outras não tenha, né? Aqueles fuxiquinhos que adoram falar mal da gente. Mas sempre tem aquela coisinha de alguém falando de você. Então... vai te afastando, sabe? Aí vai te afastando e você vai saindo fora mesmo. Tanto que teve uma época que eu já tinha saído, enfim, já tinha saído da religião. E aí eu voltei, né? Como eu já era batizada católica, enfim, voltei a... Não sou praticante, mas voltei a ir de vez em quando numa missa, enfim, que eu sempre gostei. E aí, depois de um tempo, minha irmã saiu. Sei lá, não sei quantos anos foi que ela levou pra sair depois de mim. E aí eu lembro até hoje, tipo, uma vez acho que ela postou alguma coisa numa rede social e uma das irmãs postou assim: volta pra Jesus, Jesus te ama. Mas aquilo me corroeu. Dói, né? Eu falei, porra, porque ela não tá dentro da igreja, Jesus não ama ela? Não existe isso, Jesus ama qualquer um. Não precisa estar dentro da igreja pra ele te amar, meio que, sabe? É o meu ver. Posso estar enganada, né? Pode ter pessoas que não concordem comigo? Pode. Mas eu acho que, tipo... Tem gente que tá fora de dentro de uma igreja, de uma religião específica, e que é tão boa, tem um coração tão bom, que Deus, pode ter certeza, a gente fala de salvação, aquela pessoa tem muito mais chance de ser salva, às vezes, do que aquela pessoa que só tá vivendo de aparências dentro da igreja. Exatamente. E tem uma galera, não generalizando, que é muito assim, ó, você é do mundo. Mundana. Né? Você é mundana, tal, tudo mais. Se você não vier pra igreja no juízo final, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo, tal... Mas aí eu acho algumas coisas meio contraditórias também. Apesar de respeitar, o fato de respeitar não quer dizer que eu concorde com tudo também. Né? Eu respeito, mas discordo de muita coisa, como por exemplo, cara, Jesus não tinha igreja. Não, Entendeu? Jesus Cristo que veio aqui pregar amor, paz, tal, tudo mais, ele não tinha uma igreja, pelo contrário. Ele falava, esse templo aqui é templo, vai ser ruído, tal, tudo mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou assim, aquele templo é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que seguir isso aqui que é o certo. Não existe um certo. Não existe, exatamente. O que é certo? Pra mim, é igual você falou, é fazer o bem. Né? Jesus não veio pregar o amor. Quando o Buda veio, não foi pregar o amor? Se a gente pegar todos os deuses de todas as religiões, é pregar o amor e paz. Né? Então, por que a minha é certa e a do cara é errado?
né? Então, assim, tem essas coisas que eu discordo também. E do fato que você tinha falado do namorar com a pessoa dentro da religião, teve alguém próximo, né? Que aí começa também a abrir umas vertentes ruins, Sim. né? Que aí era, não vou dizer que era induzida, mas as pessoas falam assim, não, essa é a pessoa pra você, essa é a pessoa pra você, Isso. né? E normalmente era uma mulher de garra, fibra, que trabalha, corre atrás, e muitas vezes o cara que falaram que era pra ela, era aquele cara mais preguiçoso, mais largado, que não vou dizer que atrasava a vida, mas puxava pra baixo. Sim, sim, é muito comum. É muito comum. E, por exemplo, às vezes. É muito engraçado. Dentro acho que de qualquer religião mais puxada para o evangélico, assim, sabe? Quando você começa a conhecer alguém dentro da igreja, tipo, né, começa a sair, aí deu uns beijinhos e tal, o povo já. Não, você tem que namorar, você tem que namorar, você tem que namorar. E aí, do nada, a pessoa acaba começando a namorar, que eu vi, não fui eu, mas eu vivenciei isso, né, perto de mim. E, cara, a pessoa começou a namorar porque o povo acabou pressionando, e não era porque queria, sabe? E se fica um tempo ali, alguns anos, Não, tem que casar. né, e sofrendo, Exato. né? Aí entra no outro fator, né, que o casamento é pra sempre. Né? Que quando a gente pega Sim. nas mais ortodoxas, é isso. Mas, pô, até que ponto que casamento é pra sempre, Exato. né? Às vezes, quantas e quantas vezes não é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento que a pessoa sofre agressões físicas, verbais, psicológicas, e por conta da religião, muitas vezes, ela acaba não se afastando, não terminando, não separando, com medo do julgamento, né? E pela própria fragilidade que tá. Então, infelizmente, acaba abrindo essas arestas, assim, né? É a mesma coisa chegar e você falar assim, você não pode namorar com fulano porque ele é corintiano e você é palmeirense. Porra, eu já não ia querer mesmo, mas... é pecado maior, né? Nossa. É pecado maior, né? Mas assim, respeito quem vivencia, Sim, respeito muito também. quem se sente bem dessa forma, mas ao meu modo de ver, eu não acho muito legal. Eu não acho muito legal. Também não. Assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Por exemplo, pela Adventista. Tenho amigos lá dentro ainda, que vivem. Às vezes dá uma saudadezinha, mas eu não tenho muita coragem de ir porque vai ficar aquela pressão em cima de mim, sabe? De me cobrando, de voltar. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que me fala, você faz falta, falava mal de mim antes. Entendeu? Então, eu acabo nem indo por, tipo, pra não sofrer, sabe? Pra não ficar ouvindo um nhenhenhen também, exato. né? Eu não sei se acontece com você, muitas vezes acontece comigo, assim, por exemplo, eu sinto saudade de... Eu não sinto saudade, vou dizer assim, de tudo. Eu sinto saudade de alguns momentos. Alguns momentos que eram legais. E de fato, assim, na grande maioria das vezes... Era momento com os amigos que eu fiz lá dentro. Sim, isso. Entendeu? A gente faz muito amigo dentro, assim, e tal. A gente se conhece. E normalmente quem participa dos grupos é bem unido e tal. Mesmo. Então dessas coisas eu sinto saudade, realmente. Mesmo não concordando com muita coisa, eu sinto saudade. Mas cada um vai seguindo o seu caminho, né? E tá tudo certo. E além da Adventista, né? A gente participou um tempo, né? E você teve uma fase bem legal também dentro... Agora, de fato, dentro da Católica, né? Teve uma parte bem legal da época do teatro. Foi. Né? Você lembra do sopro, né? Você lembra? Você tem algum momento que você fala, puta, cara, é nostálgico. O que você sentia? O que você gostava? Cara, sente saudade? Sinto. Eu amava atuar. Amava, era muito legal. Tem uma peça que, tipo, que marcou pra mim, acho que, se não me engano, foi do Dia dos Pais. Aí eu era um dos papéis principais, né? Que eu era uma filha de um pai solteiro, enfim. E, cara, foi muito legal, era muito legal. Ver, tipo, você passando, né, alguma coisa pra alguém, vendo o pessoal rir de algumas cenas que eram cômicas, chorando no momento de cenas emocionantes. Eu sinto muita falta. Eu sinto falta também daquilo, daquela união, da gente se encontrar, de ensaiar, ou simplesmente, sei lá, de se encontrar pra ir pra missa, assistir a missa, depois ir embora. Mas às vezes não era nem pra assistir a missa, era pra ficar conversando durante a missa na porta, né? Lavar a igreja lá, lavar a igreja lá, que a gente era uma resenha, né? Todo mundo brincando. Era muito legal. Né? Tem um... Cara, minha memória é meio ruim. Teve um papel seu também que marcou muito. Acho que era Pedrinho, não era? Era esse mesmo. Era esse? Que era a menina, que ela era meio moleque. Isso, bonezinho azul de lado, né? Pode crer, mesmo. pode crer. Foi muito marcado mesmo. E assim, acho que você participou uns bons anos também, né? Foi. Eu não lembro quantos anos foi que eu fiquei lá com vocês.
Mas eu também não lembro se a gente saiu na mesma época. Eu acho que a gente saiu na mesma época. Eu saí um pouco antes. Eu saí um pouquinho antes, que a gente teve até uma parada dos grupos dos excluídos, lembra? Ah, sim, que sim, tinha sim. as panelinhas lá e tal. Aí quem gostava um pouco de mim, quem vinha mais pro meu lado era excluído ali, porque tinha umas tretinhas lá dentro, né? Sempre. Viu? É o que eu falei, não importa a religião, Não sempre importa. tem uma picuinha. Sempre tem. Não tinha briga do grupo com o ministério, Nossa. de comunidade com comunidade, né? Sim. Era legal. Era legal. Quando tinha gincana, que brigava comunidade contra comunidade, tinha umas brigas lá. Pessoal, igreja não é tudo bonitinho lá dentro, não. Vai pensando. Pau Pau tora, tora. o negócio vai. Mas esse papel que você fez do Pedrinho, ele ficou muito marcado. Muita gente falava, né? Eu lembro. Você falava assim, nossa senhora, ela fazendo assim, não sei o quê. E gente chorando. Que Dia dos Pais, né? Dia dos Pais é uma coisa muito comovente, que nem todo mundo ainda tem o pai ali, né? Sim. Foi bem legal mesmo, eu sinto saudade. E naquela época, principalmente, quando eu era mais nova, assim, eu sonhava, né, em ir pra essa área, assim, de atuar, né? Então, acho que foi uma boa experiência na minha época. E é uma parada que a gente leva pra vida, né? Leva. Quando a gente faz teatro dentro da igreja, não é nenhum profissional, né? A gente não tem aula de teatro, a gente aprende na raça ali, errando, fazendo tal, tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas que passaram ali, eu participei por muito tempo, meu irmão passou, você passou, sua irmã passou, a maior galera passou, né? E a gente vê que a desenvoltura melhora muito pras escolas, pro trabalho, né? Muito, muito. Eu acho que a gente que é comunicativo, por exemplo, né? Acho que... Fala pouco, né? Ajuda muito. Tanto que, por exemplo, eu posso ter vergonha, às vezes, de gravar um stories aqui, porque tem gente me olhando. Mas se eu tiver um pouquinho, beber um pouquinho, ou se eu estiver sozinha, eu gravo, converso com o pessoal como se estivesse me ouvindo mesmo. Então, tipo, eu não tenho essa vergonha, né? Eu acho que o teatro ajudou muito. E uma parada que me ajudou muito o teatro foi isso. Eu falo, a galera fala, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Eu falo bastante, eu converso e tal, tudo mais, mas eu tenho uma parte de vergonha. E o teatro me ajudou muito nisso, né? Que, tipo, o teatro é o seguinte, você ensaiou lá. Mas na hora que você vai fazer, tem lá centenas de pessoas te olhando. Então, tipo assim, mesmo quando você tá com vergonha, com medo, tal, tudo mais, você tem que fazer. Sim. Então, acho que aprende um pouco disso. Puta, você vai lá e faz, e faz. Não tem como voltar atrás. Exato, fora o improviso, né? Porque se esqueceu alguma coisa... Fora o improviso. É verdade, cara. Tem uns improvisos aí de situações que aconteceu lá, que deu umas brigas lá dentro daquela igreja, meu pai amado. Quem sabe no final a gente conta da Paixão de Cristo lá, que... Porra, eu tava pensando... Nossa, eu tava pensando nesse... Na Paixão? O que você tava pensando na Paixão? Não, só da parte que você tava atuando mesmo. Mas eu falei assim, nossa, lembra da Paixão? Foi bem legal. Essa Paixão de Cristo, ela foi muito legal. Galera, vocês me olham assim, mas eu já fui Jesus, tá? Só que nesse que eu participei, era pra você ser Jesus e você não foi. Por causa de birra, não foi? Verdade. Isso daí acho que foi meu último ano. Foi meu último ano no teatro ali, depois eu me afastei. E não foi por conta disso, né? Também, né? Mas não foi por conta disso, que eu fui soldado, é verdade. Que a pessoa que escolheu os papéis lá tava com uma raivinha de mim por motivos particulares. Falou assim, não vai fazer não. Aí colocou um cara, enfim, aleatório, assim. Nem era do grupo, mas tudo bem. Exato. Foi só pra pirraça. Foi meio pra pirraça, mas tá tudo certo. Tamo vivão. Eu tinha feito Jesus antes e tá tudo certo lá. Apanhei para um cacete, porque também... Inclusive, pessoal, eu sei que é dela, tá? Mas eu vou contar que começou a lembrar, né? A gente falou que ia fofocar. Sim. Né? Na peça que eu fui Jesus, um dos soldados tinha raiva de mim. Nossa. Por quê? Porque ele gostava de uma menininha lá e eu era amigo dessa menininha. E era amigo mesmo, tal, tudo mais. Mas pense no que eu apanhei. Nossa senhora, mas batia. Nossa senhora, mas na hora não dói, né? Sim, você tá no calor, quente, né? Tal, tudo mais. Mas depois, né? Nossa, só os vergão. As costas cortadas, tal, tudo mais. Tipo assim, cortada não, né? Tipo, os arranhão. Sim. Porque o chicote, que batia, né? O chicote que batia era umas napas de couro. Nossa. Né? Que era pra fazer barulho, era bebida em... O nosso sangue artificial, que era groselha. Né? Aí na hora que cada estralada tinha aí ficou umas arranhões, mas tudo certo. Aí, essa peça foi tão boa, tipo, no geral, que galera, essa peça era na rua. Né? Era na rua. A gente faz uma procissão. Toda a crucificação, todas as passagens, soldado, Isabel, Maria, tudo. Né? Aí... A gente desceu, inclusive, era na Rua do Driano, que foi feito no campinho, que foi feita a crucificação. Isso. E na época, não era asfaltado.
era pedregulho. Aí a gente desceu lá, porque descalço. até ano passado não era, né? Não, mas o Adriano tem tanta sorte que quando asfaltaram a rua, veio a primeira chuva, levou o asfalto quase inteiro. Né? Mas faz bastante tempo, já faz uns 10 anos. Né? Mentira, gente. Foi ano passado. Aí na hora que a gente chegou lá no campinho, lá que teve a crucificação e tal, tudo mais, tiraram da cruz, a galera não quis ir embora. A galera ficou todo mundo lá esperando tal, tudo mais. Aí o pessoal, o que a gente faz? E eu lá, morto lá, né, não sem poder me mexer. Aí alguém deu um twin, pegou, me enrolou num tecido lá, tal, tudo mais, colocou no ombro e os caras subiram a puta ladeirona, comigo nas costas, levou até dentro da igreja. Caraca. Chegou dentro da igreja, eu tava de fraldão. Sim. Né, porque a crucificação é feita só de sungão lá. Isso. Aí vem um rapaz que era um dos líderes lá da igreja lá, que eu não vou citar o nome pra não dar ibope. A gente lá acabou com a adrenalina lá em cima, o cara me chega e fala assim, isso aí é roupa de estar dentro da igreja, barará, barará, barará. Aí quebrou todo o clima, aí eu era jovenzinho também, já queria brigar com ele e tal, tudo mais, mas de resto foi bem interessante, é uma experiência muito gostosa. Sim. Experiência muito gostosa, né? Aí teve uma vez que eu fui soldado, que o Adriano era Jesus. Essa foi dentro de uma escola, cara, mas depois eu fiquei com uma dó. Porque na hora que ele tava crucificado, sabe quando você tá sem fazer nada? No Breno. No Breno? Sabe quando você tá sem fazer nada? O Adriano tava na cruz aqui, eu tava com chicote sem fazer nada. Vou bater. Só virei dentro das costelas. Mano, você sentia a dor vindo assim, o pessoal olhando assim e falando assim, meu Deus! Matou Jesus! Mas foi bom, bons Não, tempos. Mas foi legal essa época, né? Foi bem legal. Tinha uma galera gente boa, né? Boa parte se afastou. Tinha um amigo nosso, né, que eu nunca mais vi na vida, assim, nem sei que rumo levou. A maioria, assim, tipo... Mano, parece que... Evaporaram, né? Exatamente, evaporaram. E hoje você continua católica não praticante, né? Isso, como a maioria né? A gente vai de vez em quando acorda, eu falo assim, vou lá na igreja. Mas quando vai é muito bom, né? É gostoso, né? É gostoso. Tem alguns ambientes que são legais, assim, né? Mesmo, igual a gente fala, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, tem coisas que não são legais, mas o momento é legal, assim, um momento de paz, né? Então, é bem bacana também, né? Mas tudo bem, né? Falar de religião não, senão daqui a pouco começa a xingar a gente aí já devem estar xingando. Né? Mas, pessoal, respeitamos tudo, né? Mas além da religião, né? Agora falar um pouquinho de carreira, né? Você tem a gente estava conversando até um pouco antes, você tem uma formação de publicidade, né? Isso. Fala um pouquinho também, se você... essa né? parte frustrante eu também da minha tenho vida. um pouquinho de frustração sobre isso, mas tudo certo. É a parte frustrante da minha vida. Porque eu acabei entrando na área de publicidade justamente por isso, né? Eu sou comunicativa, eu gosto, tal, vou fazer. E na época que eu entrei na faculdade, eu trabalhava na universidade que eu estudava. Então, eu era bolsista. Ó, que maravilha, né? Então, beleza. Que oportunidade, né? Nossa, total. E aí, enfim, comecei a faculdade e tal. E aí, eu não sei se foi no segundo ano de faculdade... o Brasil estava sofrendo uma crise no país e estava tendo corte de funcionários em todas as empresas. Que ano que era isso? Desculpa. 2014? 2015. 14, 2015, né? Isso. Depois eu vou contar um fato também que aconteceu nisso daí. Aí, ó, viu? Mais um coitado aqui, Exatamente por esses cortes. Olha, mas desculpa te cortar, perdão. E aí, enfim, perdi o emprego e a faculdade ao mesmo tempo, né? Porque, porra, não ia continuar, eles não iam continuar mantendo minha bolsa. Eu falei, preciso continuar a faculdade e preciso pagar a faculdade agora. E aí, nessa, comecei a procurar emprego e tal. E aí, eu entrei na área comercial. Comecei a trabalhar em uma das franquias aí do CNA, que foi uma oportunidade que me deram, porque eu tava, acho que já tinha acabado meu seguro e eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Aí, beleza. Aí, comecei a trabalhar e tal, pagando a faculdade. E eu tive que financiar a faculdade também. Que é doído, né? Porque eu não conseguia, com o salário que eu ganhava, pagar a mensalidade. Sei lá, a faculdade era, sei lá, R$800, algo assim, na época, não sei. E, se eu pagasse a faculdade, não sobrava dinheiro, pra viver, por exemplo, né? E aí, enfim, na época eu financiei, era um projeto e um programa que eu pagava metade da faculdade. Aí, quando eu terminasse a faculdade, eu ia pagar as outras metades que faltaram. Enfim, fiquei um tempo nessa empresa, depois eu acabei indo para outra, fui evoluindo, até eu chegar na que eu estava já nos anos finais da faculdade. E aí, o que acontece? Eu não consegui estagiar durante a facul. Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar, porque o estágio era R$800, R$700. Era o valor da faculdade. Exato. E aí,
Eu não comia, não pagava uma conta, não fazia nada da vida, né? Exato. Então, eu nunca estagiei. Justamente por conta disso. E no final da faculdade, eu já estava conseguindo ganhar um salário legal. Então, não tinha como eu parar. Falar, mano, vou parar de ganhar o que eu ganho, que, tipo, me sustenta aí, eu faço o que eu quiser pra estagiar. Enfim, continuei na área comercial e tudo mais. Então, depois que eu terminei a faculdade, depois que eu saí da empresa que eu tava, eu nunca consegui ingressar. Justamente pela falta de estagiar. E as empresas não dão oportunidade. Se você não tem um estágio, tipo, minimamente um estágio pra ter um conhecimento que seja, sabe? A empresa, ela exige experiência, Exato. né? Mas não quer dar experiência, né? Exato. Aí complica, né? É aquilo, né? Eles te oferecem uma vaga júnior. Você vai lá e vê os requisitos da vaga júnior. Ah, você tem, sei lá, nem vou chutar um salário, porque eu nem sei quanto é um salário de um júnior, mas você tem que ter experiência nisso, inglês, nananana. Porra. Tá, o inglês eu até entendo, vai. Mas é uma vaga júnior. Por que você quer tantas informações? Porque as experiências que eles acabam pedindo acaba sendo uma vaga plena, se você parar pra analisar, né? Então, dá oportunidade pro cara júnior aprender também. E às vezes é até melhor, porque você pega um funcionário sem vício. Você vai treinar ele ali pra você. Você vai fazer da forma que a sua empresa anda, né? Você vai ensinar dessa forma. É que às vezes, assim, né? Pode parecer meio teoria da conspiração, essas coisas todas, mas eu acho que é meio pra separar mesmo. Por exemplo, antigamente, alguns anos atrás, pra você ter uma vaga legal, você tinha que ter faculdade. Certo? Você tinha faculdade, você conseguia emprego onde fosse. Isso, exatamente. Certo? Aí popularizou. Aí a galera da periferia, a galera de baixa renda conseguiu entrar na faculdade. Aí começou a pedir faculdade, inglês fluente. Fluente. E uma outra língua. Isso. Né? Aí eu pergunto, como que você... É claro que raras exceções conseguem fazer tudo isso. Sim. Né? Raras exceções conseguem fazer a faculdade, tem que trabalhar, e ainda no final de semana vai lá, faz o inglês, o espanhol, outra língua, para poder entrar nos requisitos. Exato. Né? Tipo assim, é aquela romantização. Você perde a sua vida e todo mundo romantiza isso, né? E a gente sabe que uma galera não tem essa dificuldade e uma outra galera tem essa dificuldade. Porque tem que trabalhar para estudar. Então, e aí, ó, eu entro no meu caso. Eu me formei em publicidade em 2018 para 2019, se não me engano. Eu acabei de concluir uma pós. Eu concluí ano passado o meu curso de espanhol. Beleza, falta o inglês, gente, eu sei, mas eu gostava de espanhol, fazer o quê, né? E eu não consegui oportunidade, entendeu? Tipo, porra, a faculdade hoje é o ensino médio, né? A pós-graduação virou faculdade. E mesmo assim você não tem oportunidade. Exatamente. E quanto mais é uma área, assim, que pague bem, vamos dizer assim, né? Quanto melhor paga a área, mais dificuldade vai colocando. Exato. Né? É porque assim, aí vai o fato que você falou. Como que eu vou ter experiência se eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade? Eu tenho que trabalhar num trampo que é fora do meu curso. Tem pessoas que têm a sorte de conseguir, né, um estágio que pague bem também. Porque a gente fala assim, é só fazer estágio. Mas a faculdade é 800 e o estágio paga 600. Ou, por exemplo, tinha muitos amigos meus na época de facul que os pais ajudavam. Sim. E aí, tipo assim, o pai paga metade, você paga metade, enfim, consegue, entendeu? É outra realidade, outra vida. Eu não tinha essa oportunidade. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade pra mim. Ou era eu. Exatamente. Coisa parecida. Eu também, o meu processo de faculdade foi parecido. Eu consegui estudar porque eu tive bolsa. Né? Eu tive uma bolsa primeiro pelo ProUni, mas era uma bolsa de 50%. Aí, na época, eu lembro, eu ganhava um salário mínimo, que era R$350. E os outros 50% que eu tinha que pagar era 400. Pagava como? Pagava. E como que eu ia, se eu, por exemplo, beleza, mesmo se eu conseguisse esses R$50 a mais, como que eu ia pra faculdade? Exato. Né? E eu tinha que trabalhar. Aí como que eu ia comer? Eu não tinha, né? Então, assim, eu até tentei um semestre lá, aí endividou lá, tal, tudo mais. Porque a gente que vem de família mais pobre, assim, não tem como. Se minha mãe fosse pra pagar a faculdade, ela ia deixar de colocar comida dentro de casa, né? E ela sempre falava assim, pô, se eu tivesse condições, eu pagava, mas assim, não teve e tá tudo certo. Exato, a gente trabalhou pra conseguir. Exato, e assim, eu tive uma bênção muito grande, que eu trabalhava num lugar que eu amava, aí a empresa, ela foi pra um outro estado. Né, foi para Santa Catarina, porque os impostos é menor, tal, mas era um centro de distribuição. Era tipo, centro de distribuição, ficar carregando caixa nas costas, eu adorava. Né? Aí eles foram para Santa Catarina, chamaram uma galera, mas assim, eles chamaram assim, ó, você vai com o seu salário e só.
Né? Você vai lá e se vira. Aí vai ter que pagar aluguel, aí não tem como. Não tem. Né? Aí eu fiquei e consegui um serviço de ficar montando aparelho, né? Montar data show, colocar giz na lousa, essas paradas dentro de uma faculdade. E essa faculdade, ela dava 2 bolsas. Né? Aí foi quando eu consegui fazer a faculdade. Eu lembro. Você lembra, né? Lembro. Então, eu falo, eu sou muito grato porque eu consegui estudar por conta dessa bolsa. Falta de esforço. Cara, falta de esforço não foi. Mano. Foi igual comigo. Entendeu? Aí aconteceu... Por que eu perguntei o ano? Uhum. Porque aconteceu um fato parecido comigo e com o Fernando, um amigo meu. Eu ia me formar, né? Aí ele conseguiu um estágio na CPTM e eu também consegui. Em 2 lugares diferentes, né? Ele no centro e eu um pouco mais pra ali, Presidente Altino. Sim. Né? Aí eu já tava me formando. E formado não pode estagiar. Não pode, Aí eu cheguei no meu orientador de TCC e falei assim, eu não vou apresentar meu TCC. Pra reprovar. Pra reprovar. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei assim, não, eu preciso reprovar. Por quê? Porque eu quero essa vaga. Porque essa vaga era o seguinte, 90% das pessoas que ia pra essa vaga como estagiário... Era efetivado, assim, não efetivado pela empresa, porque é um órgão público, né? Então é concurso. Sim. Mas só que tinha as contratadas lá dentro. Sim, as terceirizadas, né? Isso. E muitos funcionários da empresa jogavam para essas terceirizadas. Né? E 90% dos estagiários acontecia isso. Né? Você fazia um trampo legal, eles gostavam de você e te colocava dentro dessa terceirizada dos contratos lá, porque você ficava meio que o olho da empresa meio que fiscalizando, vamos dizer assim. Né? Aí veio essa crise, foi a crise hídrica de 2014. Né? Aquele tempo de seca e tal, tudo mais. E a grana que era para esses contratos todos, ela foi para transposição do volume morto. Sim. Então, tipo assim, eu fui lá e fiquei 6 meses a mais. Cheguei lá no final, ninguém foi contratado. Que merda. Uma mão na frente, outra atrás, né? E uma área que é muito, muito, muito difícil você conseguir emprego. Sim. Né? Tanto que o Renato Albani vive falando isso daí. Fala assim, você é engenheiro? Sou! Eu também! Você faz Uber? Eu também! que é um pouco assim. E tem amigos meus da época que realmente... Quando ele fala isso, eu não entendo apenas como uma piada. Eu entendo como uma crítica também. Uma crítica realmente. Porque assim, forma-se muita gente, mas o mercado não está preparado para muitas coisas. Né? Eu tenho amigo, eu me formei em 2015. Eu tenho amigo que trabalhou... Eu trabalho com outras coisas também. Né? Que igual o Renato Albani fala, você faz engenharia para aprender a se virar com outra coisa. Que trabalhou com Uber por muito tempo, tal, tudo mais, e conseguiu na área agora. Né? Quase 8 anos depois, 7 anos depois. Então, assim, é meio pesado, assim, é meio triste. Você vai lá, você se mata de estudar por uma coisa que você gosta e não consegue atuar. Não. Isso que você falou de reprovar para pegar mais um semestre, o meu coordenador do meu curso falava isso pra gente. Que a gente tinha que ser inteligentes, que às vezes era necessário a gente se reprovar se fosse por conta de uma vaga de emprego. Exato. Errado ele não tá. É um passo para trás para dar 2 para frente. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas vira experiência. Foi uma experiência muito boa. Você não saberia, né? Não saberia. Dar certo, ou não. E o pior, teve um outro rapaz que também estudava no mesmo lugar que a gente. O dele eu fiquei mais chateado. Fiquei mais chateado com o que aconteceu com ele do que com você. Do que comigo. Porque, assim, ele trampava num trampo pesado, assim, sabe? Tipo, uma história bem, bem, bem sofrida mesmo, sabe? Tipo, enfim... E tava tudo certo. Ele tinha levado documentação. Tava tudo certinho, assim. Ó, você vai começar a semana que vem. E o cara, pô, meu, que guinada que eu dei na minha vida. Saí do trampo que eu odiava, que só me lascava, e tô indo pro trampo da minha vida. Sim. Passou, tipo assim, na semana seguinte que era pra ele começar, ligaram e falaram assim, puta, o contrato foi encerrado, porque não teve a repassagem da verba, então não vai ter contratação. Então, tipo assim, é uma parada que... Mas, enfim, né? É aprendizado. Né? A gente tem que aprender. Pois é. Infelizmente ou felizmente, né? Tudo acontece, eu acho que no momento que tem que acontecer, né? Acho que nada vai em vão. Acaso, né? Quanta gente aqui que acaba estudando e acaba não conseguindo o que quer. E muitas vezes também por falta de vaga. Não é sempre, não é sendo me fazendo de coitado, não. Muitas vezes algumas pessoas que também têm oportunidade e não vão atrás. Sim, isso tem também tem. Isso tem muito também, então não é generalizando. Não. Mas assim, eu conheci muita gente boa mesmo. Porque eu falava assim, cara, isso daí vai estourar. E eu olhava assim, não vingava. E uma galera que olhava assim e falava assim, mano, nunca, cara, não vai.
tinha um padrinho, esse padrinho colocava lá Entendeu? e rapidinho já tava super bem. É. Né? Então, essa pegada do apadrinhamento também, ela... O queijinho. É, o queijinho, né? Mas as frustrações da vida, né? A gente vai aprendendo, Sim. né? Mas além das frustrações, né? Não vou deixar muito pro final, porque vamos falar por agora um pouquinho, porque é um tema um pouco mais pesado, tá? Mas, de fato, eu acho que é de extrema importância, porque o que aconteceu com você pode acontecer com muitas mulheres. Sim. E, infelizmente, a desinformação ainda é muito grande. Sim. Né? A desinformação é muito grande, os meios de comunicação muitas vezes não fazem de uma forma efetiva. E, infelizmente, existem algumas propagandas, mas as mulheres não conseguem fazer porque muitas vezes não têm o acesso. Também. Né? No acesso, principalmente periferia, né? A parte mais ali não tem, então é bem complicado. Você passou por uma situação bem difícil, né? Uma situação bem... Situação não, uma doença. Sim, sim. Né? Uma doença bem complicada. Se você puder contar pra gente Claro. aí. Que você também tirou coisas muito boas ali, quem acompanhou o processo, né? Eu acompanhei o processo meio que de longe ali, assim, mas via que algumas coisas que você fez no meio mostrava a garra que você tinha, e acredito eu, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Que esses projetos que você fez no meio, que era num momento de extrema fragilidade, eu acho que acabou te dando muita força. Sim, né? sim. Que, tipo, via o brilho no olhar voltando. Né? Mas se você puder contar um pouquinho pra gente Claro. aí. Foi um dos motivos, inclusive, que eu aceitei vir aqui hoje, era por conta da Não era história. pela consideração, né? Tá vendo, olha, tá vendo, né? Olha. Porque Adriano, pode parar a gravação, não quero mais não. Brincando. Que é muito importante, Demais. né? E eu acho que, tipo, de tudo que eu já passei na vida, eu acho que é a melhor história que eu tenho pra contar, justamente pra poder conscientizar outras pessoas, né? Não só as mulheres, como os homens também. Hoje eu tenho 30 anos, por mais que não pareça, parece que eu tenho 15. Mentirosa! Em 2020, aos 27 anos, em meio à pandemia, eu descobri um câncer de mama. E aí você para e pensa, porra, uma menina de 27 anos com câncer, pois é. E é muito engraçado como a gente não tem conhecimento, a gente não entende sobre a doença. Quando eu descobri, eu estava desempregada, eu tinha saído da empresa que eu estava. Eu pedi para eles me mandarem embora, eles mandaram, enfim, por problemas lá, porque... que não vem ao caso agora. E, enfim, estava em casa, tranquila, recebendo meu seguro-desemprego. E sempre foi um sonho colocar a prótese de silicone, né? Então, sempre foi um sonho meu e tal. Mas a gente tava no meio de uma pandemia, eu tava dentro de casa, falei, pô, isso não vai acontecer, né? Por enquanto. E aí, um belo dia, eu recebi uma mensagem de uma das clínicas que eu já tinha ido visitar durante o início do ano. E aí, falei, pô, eles estão funcionando. Vou marcar uma consulta, né? Vou lá ver qual é que é, né? Ver como é que tá, enfim. E detalhe, durante janeiro, todo janeiro eu fazia meus exames de rotina. Então, em janeiro de 2020, eu tinha feito todos os meus exames de rotina. E não tinha dado nada. Nada, tava tudo perfeito. Fiz os ultrassons, tudo bonitinho, nada. E aí, beleza, fui no médico pra conhecer, entender como é que era em relação a custos, como funcionava, né, pra poder colocar a prótese. E aí, nisso, o médico antes faz um exame de toque. Então, né, ele vai lá, faz o toque nas mamas para entender e durante o processo ele vai te explicando como é que é sobre o silicone. Nisso ele fez o toque na mama direita, ok. Quando ele foi para a esquerda, ele sentiu uma coisa e eu também. Ele sentiu, aí ele falou, dói? Eu falei, dói. E eu nunca tinha sentido aquela dor. Tanto que depois que ele apertou, não parou mais de doer. É muito engraçado isso. Um dia não tinha nada, no outro começou a dor. Exato. Ele apertou, não parou mais de doer. Aí ele, tem alguma coisinha aqui. Mas aí, beleza. Seguiu com todo o protocolo de explicação, falou assim, preciso que você faça esses exames, né, pra gente ver se tá tudo ok, pra depois você voltar pra gente seguir com os próximos passos. Nisso, um deles era um ultrassom da mama, né, e lá tava falando de um nódulo. Aí eu já fiquei cabreira, né, falei, caramba, o que tá acontecendo? Enfim, aí eu já, logo em seguida, já marquei o exame. Isso tudo foi em final de maio, se não me engano, maio para junho. Isso. Aí, em maio, no finalzinho de maio, marquei o exame. Aí, na hora que eu cheguei para fazer o exame do ultrassom, aí o médico do ultrassom falou assim, olha, realmente tem um nódulo aqui de 1,5, se eu não me engano. E ele tem características suspeitas. Eu recomendo que você faça uma biópsia. Aí, já meu mundo caiu, né?
Desesperador, né? Puta, aí você fala, cara, e agora? E eu tava sozinha, tinha ido sozinha fazer o exame. E eu voltei pra casa desolada. Aí ela vai, aí ele até falou assim, procura um mastologista. Eu falei, porra. Aí já veio aqui, o que é um mastologista? O que é um mastologista? É um médico focado nas mamas, né? Cara, eu não sabia. Eu falei, eu vou procurar minha ginecologista, né? Quem? Porque ela vai poder me dar esse pedido médico, né? Aí lá vai eu marcar a consulta, pedir urgência e tal, não consegui. Nisso que eu cheguei com o ultrassom, minha médica, falei pra ela, falei, olha, eu preciso de uma guia pra eu fazer a biópsia e tal. Aí ela falou assim, não, mas calma, fica tranquila, né? Você é muito nova, não vai ser nada, é muito provável que seja só um nódulo de gordura e tudo mais. E, cara, hoje eu penso, porque muita gente falou a mesma coisa pra mim. Falei assim, ainda bem que eu não escutei ninguém. Porque se eu escuto as pessoas que me falaram isso, eu poderia falar, deixa pra lá então, né? Não deve ser nada. Mas não, beleza, fui Tentar atrás. se convencer que não era nada, inclusive que seria mais fácil até, né? Total. E na minha cabeça, não vai ser nada, beleza. Aí ela mesmo assim me deu a guia, aí eu marquei o exame, que, gente, é horroroso de fazer, dói pra um caralho. Porque antes de entrar a agulha pra fazer a punção, né, pra tirar um pedacinho, eles enfiam uma agulha pra dar anestesia local, que dói horrores. O exame em si não dói. Dói injetar o anestésico. E aí, o que acontece? Eu fiz tudo bonitinho e tal. E depois de uns dias o exame ia ficar pronto. Aí acho que já tinha minha consulta marcada, meu exame já tinha ficado pronto, eu não tinha pegado o resultado. Falei assim, vou deixar para pegar o resultado, vou lá no laboratório, pego e de lá já vou para a médica, que é tudo perto. Aí isso era sei lá, que dia da semana, era uma quinta-feira. Aí na sexta, meu esposo, seu exame já saiu? Aí eu falei, já saiu o resultado, mas eu não vi. Falei, vou deixar para ver segunda. Ele, não, abre aí, vamos ver agora então. Falei, tá bom. Aí entrei. Cara, na hora que eu abri, eu acho muito engraçado, porque eu não associei e minha vista deu um bloqueio, assim, total no resultado do exame. Que estava escrito assim, carcinoma maligno de alto grau. E aí eu não li o maligno. Minha vista não lia o maligno. Eu lia um carcinoma, que eu também não associei ao câncer. Porque, querendo ou não, a gente é leigo, Sim. Entendeu? Nunca pensei. E só vi o alto grau. Falei, porra, o que tá acontecendo? Mostrei pro meu esposo, ele já se tocou, mas ele viu que eu não tinha percebido, então ele não falou nada. Aí eu mandei pra minha mãe. Quase matei a véia. Tadinha. Mandei pra minha mãe. Falei, mãe, saiu o resultado, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu vou mandar pra tia Lourdes, que eu tenho uma tia que trabalha no hospital. Que ela foi o anjo na minha vida, assim, durante o meu tratamento. E aí, eu mandei pra ela, falei, tia, saiu o resultado do meu exame? Tem como você pedir pra algum médico ver e me passar o que tá escrito? Porque eu não tô entendendo. Tá bom. Nisso, minha mãe já tava chorando em casa. Que ela já assimilou, né? Ela já sabia o que estava acontecendo. Meu esposo tentando manter que não estava acontecendo nada. E nisso eu tava conversando com uma outra amiga minha, que o pai dela também estava com câncer na época, né? E ele faleceu após a minha cirurgia, inclusive. E aí eu mandei pra ela, falei assim, amiga, saiu o resultado do meu exame, mas eu não sei o que tá acontecendo e tal, eu mandei. Aí ela, ai, amiga, poxa, como é que você tá, né? Aí ela pegou numa conversa, ela pegou e falou do maligno. Aí eu, o quê? Eu falei, aonde tá isso que eu não li? Ela, você não leu? Eu falei, não li. Aí eu voltei no exame, aí eu vi. Nossa, aí eu comecei a chorar. Um desespero. Você já pensa que você vai morrer, né? Falei, claro, né? É desesperador, né? Não, total. Você fala, cara, como assim? Câncer? Você já imagina tudo de pior. A gente vê alguém do lado, amigo, que fala, pô, tô com isso, a gente já fica meio... Imagina quando é com você. Nossa, foi terrível. E aí, enfim, foi um baque muito grande, né? Eu não tinha nenhum ano de casada quando eu descobri. Eu descobri, realmente saiu o resultado, se não me engano, foi 13 de junho. E dia 13 de julho eu operei. Nossa, muito rápido. Eu operei muito rápido. E aí eu passei com um médico também, que foi um outro anjo na minha vida, que foi o Dr. Edgar, que foi indicação, ele trabalhou com essa minha tia, né? Ele é um mastologista. Ela me indicou, e no mesmo dia ele me ligou. Na sexta-feira ele me ligou, tentando me acalmar, me explicando. Falou assim, amanhã você vai no meu consultório,
E a gente vai conversar. Aí eu fui no dia seguinte, consultório com ele, junto com meu marido. A gente conversou, ele explicou, falou assim, olha, fica tranquila que hoje câncer de mama não é significado de morte, né? Muitas mulheres acham que, tô com câncer, já vai sair daqui direto e comprar um caixão. É meio mórbido, mas é realidade. Depende também, né? Depende. Se você vai esperar, infelizmente, na fila do SUS, é bem... Sim, só que o que ele queria dizer? Que hoje o câncer de mama é um dos cânceres mais tratáveis que existe. E realmente é. As chances de cura de um câncer de mama é muito maior do que outros, né? Mas não deixa de ser um câncer, não deixa de ser diminuído pelos outros, né? É uma doença foda. E no seu caso, você operou rápido porque ele estava evoluindo muito rápido, não é? Sim, e porque eu tinha um convênio na época, não depende de SUS, e foi tudo muito rápido, porque o médico também foi muito ágil. E aí o que aconteceu? Para ajudar tudo, que ainda foi o que atrasou a minha cirurgia, eu tinha que fazer vários exames, né, pré-operatórios. E o certo não era nem ter feito a biópsia antes. Por quê? A própria biópsia, ela faz o tumor expandir. Você tá mexendo ali. Isso. Então, ele já muda, tipo, o formato, faz umas alterações. Então, o ideal era eu ter passado no mastologista antes, a mastologista ia me orientar, que nem esse meu médico tinha falado, ele já ia identificar ali alguma coisa de errado. Então, ele já ia até fazer o quê? Faz todos os exames pré-operatórios e, por último, a biópsia. Porque se desse positivo para o tumor, já ia estar tudo pronto e ele já poderia me operar o quanto antes, entendeu? E aí, o que aconteceu? A biópsia que eu fiz, o laboratório foi péssimo. Não saiu o resultado completo. Ele só, tipo, meio que assim, você tá com câncer. E toma bucha. E tipo assim, tinha que ter várias coisas detalhadas para orientar o médico. Então, tipo, eu tive que brigar com o laboratório. Então, você já tá com câncer, doente. Aí você tem que ficar brigando com o laboratório para pegar as lâminas, para levar em outro laboratório, para eu refazer o exame, para o médico poder ter todas as informações para poder fazer a cirurgia. Mano, é muito foda. Então, apesar da agilidade que teve inúmeros erros no processo também, né? Nossa, total. E aí, enfim, aí depois saiu todos os exames, tudo bonitinho. E aí, o meu médico optou pela cirurgia primeiro. Poderia ser, outros médicos optariam pela químio antes. E eu até agradeço ele, porque eu vou chegar na químio, que é a parte pior do tratamento, assim. Eu acho que a cirurgia é muito tranquila, é muito mais fácil. Então, demorou um prazo de 1 mês para eu fazer a cirurgia. Eu só retirei o tumor, não precisei retirar a mama. Foi até algo que eu comentei com você um pouquinho mais cedo, que hoje, tipo assim, vendo historicamente pelo processo médico, se ele retirasse minha mama, por qualquer motivo, seria negligência médica. Mas se eu tivesse um pouquinho de conhecimento sobre o tratamento, sobre a possibilidade do câncer voltar e tudo mais, né? Eu teria feito igual a Angelina Jolie fez, né? Que a mãe dela tinha um histórico, ela retirou as mamas e colocou a prótese. Eu teria visto se era possível fazer isso, né? Porque aí as próteses seriam cobertas pelo convênio e tudo mais. Porque hoje, por mais curada que eu esteja, né? Curada que eu falo, ainda faltam 3 anos, né? Pra cura mesmo. Ainda existem as chances, né? Ele pode voltar. Eu falo que nós que passamos pelo tratamento oncológico somos uma bombinha relógio. Então, a gente não sabe. Pode ser que eu passe a vida inteira e o câncer nunca mais volte, como pode ser que, sei lá, ele volte um dia. O fato de você ter retirado o nódulo, ter feito a quimioterapia, ele não exime de voltar, né? Ele pode voltar. Pode. Se tivesse tirado a mama, a chance seria menor de voltar? Ele poderia voltar para outra parte do corpo. Outra parte. Normalmente, do de mama pode voltar pro ovário, né? Aí depende muito. Ou, tipo assim, eu acompanhei muitas mulheres durante o meu processo, né? Então, por exemplo, tem uma das que eu acompanhei, que ela, no último ano dela, que ela ia entrar na alta, o câncer dela voltou. Nossa, é desesperador, né? Então, tipo assim, não quer dizer que vai acontecer comigo, mas eu tenho que ser realista. Aí as pessoas falam, não, você não tem que ficar pensando. Eu falo, gente, não é que eu fico pensando, eu sou realista. É uma possibilidade, né? E eu tenho que trabalhar com essa possibilidade pra eu não ficar frustrada futuramente, entendeu? Porque só quem se machuca sou eu. Então, eu tenho que estar, tipo, preparada pra qualquer coisa que possa acontecer. E parece que é fácil, né? Eu chegar pra você, não pensa nisso, né? Não pensa. É legal a pessoa chegar e falar assim, não, vai ficar tudo bem e tal, força positiva. Mas, cara, é uma coisa que não tem como não pensar, acredito, né? Assim, é medo, né? Sim, é medo. Sim. É medo pela doença e por passar por todo Tudo o processo de novo. O né? processo é muito desumano. Muito. Até a gente tava falando um pouquinho antes que tem muita romantização, né? Sim. Tudo muito... Às vezes até teve um outro episódio que a gente falou um pouquinho do câncer infantil.
né, da filha da Tânia que ela teve, né? E ela falou que é desesperador, né? E não é essa coisa bonita. Bonita assim que eu falo, né? Eles mostram uma parte que é doída, a gente vê mesmo. Sim. Principalmente na televisão, essas coisas a gente vê, mas não é nem a ponta do iceberg, né? Tipo assim, é uma coisa muito mais profunda. Mas continue aí, fala um pouquinho da química, que você falou que é um processo bem... Enfim, a cirurgia é a parte mais tranquila de todas. E até para entrar na químio, então, tipo, eu fiz a parte da remoção com o mastologista e dali ele tem que me encaminhar pro oncologista, né? Então, eu tive 2 médicos me acompanhando. E aí, hoje, eu faço todo o meu tratamento com o Dr. Tomás. Então, como funciona? Aí, eu fui nele, que aí ele ia me explicar como ia acontecer agora a parte do tratamento de quimioterapia. Químio e rádio, né? Porque como eu não tirei a mama, obrigatoriamente eu ia ser obrigada a fazer a rádio, né? Se você tivesse tirado, a rádio não seria necessário. Isso, meio que isso. Eles fazem, tipo, um estudo pra ver o que é necessário, mas quando a pessoa não tira a mama, ela vai ter que passar pela radioterapia. É tipo um padrão, assim, né? É tipo um procedimento ali, né? Isso. E aí, enfim, fui entender de como funcionava, como iam ser os próximos passos. E nisso que você vai entender como são os próximos passos, aí você descobre mais coisas que fala, caralho, e agora, né? Quando eu fui descobrir sobre a químio, que ele foi explicar como ia funcionar, né? Porque eu ia ter que fazer 2 tipos de quimioterapia. Que eles falam, né? Que é a vermelha e a branca. Então, eu fiz 4 sessões da vermelha e 12 sessões da branca. Aí, a vermelha era a cada 15 dias e a branca semanalmente. Só que antes de eu iniciar, ele veio me contar que existia probabilidade de eu ficar estéril por conta da quimioterapia. Nunca fez parte dos meus planos, assim, ser mãe, né? Eu sempre falei que quando eu chegasse aos meus 30 anos, se eu mudasse de ideia, enfim. Mas naquele momento em si não fazia parte. Só que é muito difícil você ouvir que você pode não ter. Pode não ter mais essa opção. Isso, porque a opção é minha, né? O corpo é meu. Mas não, tipo, estavam tirando a minha opção de escolha. Então, ele falou, olha, a gente tinha que tentar fazer o congelamento de óvulos. Óbvio que você é nova, pode ser que não aconteça. Mas existe um risco e a gente não consegue mensurar se isso vai acontecer com você ou não. E aí, enfim, aí lá vai eu atrás desse processo de congelamento de óvulos antes de iniciar a quimioterapia. Aí eu fui na parte paga, ver como é que funcionava. Não era nada absurdo, mas era um dinheiro que você tinha que desembolsar. E aí um vizinho do meu pai, mano, como o mundo é pequeno, né? Falei assim, cara, tem um hospital, o Pérola Byton, manda ele lá e tal, que é próprio pra isso, né? É o Hospital da Mulher, parte de reprodução e tudo mais. Aí meu esposo falou, a gente não tem nada a perder, vamos lá ver. Chegou lá, Deus preparou tudo pra mim. Cheguei lá, encontrei uma enfermeira, falei assim, como é que eu faço pra passar em consulta? Tô fazendo tratamento, eu vou começar meu tratamento agora, né, de químio, e eu queria saber como é que faz pra fazer o congelamento de óvulos. Aí ela pegou e falou assim, me deu um papelzinho e falou assim, olha, é só você vir aqui amanhã tá o horário. Nossa, rápido. Cara, eu olhei pra ela, eu comecei a chorar. Aí ela, não chora, e me abraçou, no meio de uma pandemia, tá? Ela me abraçou assim, eu falei, não sei nem como te agradecer. Ela, você me agradece com o seu sorriso. E é muito engraçado, porque não é assim que funciona, gente. As pessoas têm que entrar, tipo, ir no posto de saúde, tem que ser direcionado pra lá. Não é simplesmente você chegar lá, entendeu? Eu acho que foi muito plano de Deus. E aí, enfim, fui lá, passei em consulta com o médico, fiz todo o processo para congelar, né? Que tem que ir aplicando os hormônios para fazer a ovulação e poder fazer a retirada dos óvulos que já atingiram o tamanho ideal para poder fazer o congelamento. E eu fiz, gratuito. Assim, ó, e rápido. Rápido. Foi coisa, tipo, acho que são 10 dias, né? O processo de ficar aplicando e voltando lá pra ver se já tá ok pra poder fazer a retirada. Mas é um processo que foi rápido pra mim, não quer dizer que vai ser rápido pra outra pessoa. Não é todo mundo que tem essa sorte. Né? Sorte, é. Mas a quimio, ela afetou a fertilidade? Chegou a afetar? Então, ou ainda não tem parâmetro? Ainda não consigo saber. Porque durante a quimioterapia, eu entrei na menopausa, né? Eles falam um nome específico, né? Mas eu entrei na menopausa.
Então, tipo, meu, você tem uns calores infernais. É triste, né? É tenso, né? É horrível. E eu não sabia o que era de início. Eu senti um calor que eu pensava que eu tava, tipo, sabe quando a pressão cai? Eu falo, meu, toda hora eu falo, acho que minha pressão caiu. Aí até o dia que eu passei em consulta, contei os meus sintomas, o médico, não, você entrou na menopausa. Aí eu falei, Oi? então é esses os calores que eu estou sentindo. E agora faz todo sentido. Mas hoje eu ainda não consigo saber, porque hoje eu tomo um medicamento, né? Que ele afeta também essa parte minha. Então, enquanto eu não terminar o medicamento, eu não vou ter 100% de certeza se eu... O medicamento ainda é tudo em relação ao câncer. Isso. Nossa, já faz alguns anos você ainda... eu vou tomar ele durante 5 anos, faltam 3. Nossa. Todos os dias. Todo dia. Todo dia. E tem muito efeito adverso, assim? Então, ele tem essa parte de ele afetar, né, minha parte menstrual e tudo mais. Eu ainda sinto um pouquinho de calores, né? Não é sempre, mas, tipo, às vezes do nada só eu tô, tá calor? Não tá calor. Fala, tá calor. Pra mim tá. Só que, tipo assim, eu voltei quase 80% ao meu normal, sabe? Porque nem frio eu sentia, vamos dizer assim, antes. Então, e muitas dormência na mão. Então, ele causa. E tem uns efeitozinhos colaterais, assim. Mas nada comparado, tipo, ao que eu vejo outras pessoas. Tem pessoas que têm um efeito maior. Então, tipo, esse da mão mesmo, normalmente dá quando eu tô dormindo. Aí eu meio que acordo, assim, mexo, volta essa dormência. Tem gente que tem diariamente, né? Eu sentia muito isso durante o meu tratamento de químio. Muita dormência na mão. Tanto que eu fazia até uns exercícios, porque eu não sentia as pontinhas dos dedos, É bem engraçado, assim, o processo. Agora, né? Mas, assim, aproveitando, né, pra galera que tá assistindo também, pra entender como que é. Sim. Como que é o processo de químio de rádio, assim, se você puder... Sim, claro. Explicar como que é o processo e os perrengues que é o processo mesmo. Olha, eu costumo falar, é aquilo da gente falar de romantizar. Uhum. As pessoas têm mania de romantizar a quimioterapia, cara, e não deveriam. Porque dói, é horrível, é péssimo, é difícil. Não é impossível, mas é um sofrimento muito grande, assim, pra gente que tá passando pelo tratamento. Primeiro, mulher, aí fala, você não tem que pensar na estética, você tem que pensar no seu bem-estar. É fácil falar pra você que tá com o cabelinho aí na cabeça, né? Vá, merda, vai. Porque, tipo assim, cai todo o pelo do corpo, todo o pelo que você puder imaginar, entendeu? Todo. Não fica um pelinho, nada. Então, tipo assim, eu não tinha sobrancelha, eu não tinha cabelo, não tinha pelo no braço, nas pernas, lugar nenhum. E... como funciona? Existe até uma touca que pode... ela diminui o efeito da quimioterapia da perda de cabelo. Só que a minha quimio era tão agressiva que pra mim não ia adiantar fazer essa touca, que é um congelamento. E aí você tem que alugar, pagar um valor toda vez que você usar, enfim. É outro sofrimento também. Mas às vezes, pra quem não quer passar pelo processo de perda e se consegue fazer tudo isso, pode ser uma alternativa. E aí o médico já falou de cara pra mim que não ia adiantar pra mim, porque meu esposo perguntou. Eu falei assim, no caso dela não vai ter jeito, porque a quimioterapia dela é essa, tal. E não tem como, vai cair de qualquer jeito. Na segunda sessão, após a segunda sessão, provavelmente o cabelo dela já vai começar a cair. E dito e feito. Eu fiz a quimio, a primeira quimio, aí você faz a quimio e tal. Saí até que tranquila, não senti muita coisa, só que você vai sentindo uns baques, assim, tipo... um cansaço, um enjoo. Mesmo que eles dão uns medicamentos muito pesados, tipo assim, antes, sabe? Pra evitar o máximo do pós, sabe? Da quimioterapia. E quando a gente fala quimio vermelha, é um líquido vermelho mesmo que entra. Ele é mais agressivo? A vermelha é bem forte, assim. É pelo estágio que tava, né? Isso. E ela é a que realmente faz o seu cabelo cair, vamos dizer assim, sabe? Ela é bem agressiva. E tanto é que, você tem noção, eu tenho tanta aflição a ela de lembrar que eu odeio ver, tipo, sabonete líquido vermelho. Porque me lembra ela. Ali, gatilho, lembra né? ela, fala, ai, credo, tipo, dá um negócio. Já vem aquela sensação ruim, já, né? Tipo, não, você sabia que soro tem gosto? Sério, não. Soro tem gosto. Que é a salina, né? Tem gosto. Na verdade, ela não tem. Se você colocar, enfim, você fala, não tem gosto. Só que pra gente que tá no tratamento, tem um gosto horroroso. Na veia ali? Você sente o gosto? Sente o gosto, sobe. Nossa. Porque eles têm que aplicar a salina pra, tipo... porque eu usei um catéter, né? Eu vou chegar lá. Eu usei um catéter. Então, eles tinham que limpar o catéter pra poder injetar a químio.
E aí subiu um gosto assim na boca, horroroso, horroroso, cara. Que hoje, até hoje, eu sinto e tenho pavor. Imagino, porra. Porque aí você lembra do gosto e lembra de tudo que passou, né? Sim, sim, sim. E aí, enfim, passando a primeira quimio, na segunda quimio, um dia antes, meu cabelo já começou a cair. Eu ia começar a segunda. Foi muito rápido, né? Muito. E aí, na verdade, eu sentia muita dor. Uma dor no couro cabelo, uma dor. Eu falei, nossa, que dor é essa e tal. E aí, quando eu fui ver, no dia seguinte, eu fui lavar meu cabelo pra ir, né, pro médico. Saía o cabelo assim na minha mão. Nossa, aí foi desesperador. Eu falei, cara, fudeu. E aí, quando eu voltei da segunda, eu falei, eu vou raspar. Aí já voltei ciente que eu tinha que raspar, porque eu falei, não vou aguentar ficar vendo ele caindo assim. E mesmo raspado, tipo assim, o tamanho do seu, um pouco mais curto ainda, né? Ele ainda caía muito. Então, tipo, depois de um tempo, eu tive que vir com gilete mesmo, pra deixar carequinha, pra não ficar saindo, sabe? Os cabelinhos. E dói o couro cabeludo? Dói, horrores. Então, se não raspar o cabelo, também é uma dor maior. Então, não. Na verdade, porque conta da quimio, o cabelo tá desprendendo do couro. Então, é isso que faz doer. Ah, ele saindo mesmo, saindo. né? É uma dor que eu falava, doutor, tô com muita dor no couro. Aí ele falou assim, porque o seu cabelo tá caindo. Eu falei, gente, que absurdo, cara. E, assim, os efeitos da quimio são muito engraçados. Por exemplo, na minha penúltima, eu não tinha mais... eles me furaram diversas vezes, porque eu não podia usar o braço esquerdo, só podia usar o direito pra fazer a quimioterapia por conta da minha cirurgia. Então, eu não podia fazer nada aqui, nem tomar quimio, nem retirar sangue, nem nada, só pelo direito. E aí, chegou uma hora que minhas veias já não estavam tão boas por conta da quimio, que a quimio vai destruindo elas. E de ficar furando também, né? Mas ela vai, tipo, como se queimasse. E aí, na penúltima, ela conseguiu pegar, só que ardia de eu chorar, assim, de dor. Mas só que o remédio tava entrando, só que não sei o que aconteceu. E aí, eu fui colocar o catéter, tanto que eu tenho uma era aqui, ó, tá até mais claro. A queimadura que ficou da quimioterapia. Onde você tá passando dentro, que dá pra ver uma tonalidade diferente ali. Isso, era bem forte, era bem vermelha, que foi aqui que tinha queimado. Aí, ela subia, ela queimou todinho minha veia aqui, de certa forma. E aí, depois disso, eu coloquei o catéter que eu usava aqui no braço. Eu usei durante todo o meu tratamento da vermelha e da branca. Pra poder... E aí, pra ajudar, tive alergia da cola da fita, que segurava. E aí, falando até dos efeitos colaterais, né? Então, tipo, eu tinha muito enjoo, meu paladar ficava péssimo, então, tipo, eu não comia direito. Eu engordei e inchei muito, porque eu tomava muito corticoide também, né? Que eram os preparatórios. Então, tem gente que emagrece, né? Eu fui inchando muito, assim, e eu não comia direito. Então, tipo, às vezes, meu marido fazia alguma coisa, eu não conseguia comer. O cheiro de alguém fazendo comida me enjoava. E eu fiquei muito assim, eu não conseguia, eu queria ficar na minha casa. Então, tipo, eu fiquei muito, o grande processo da quimio dentro de casa, mas na minha casa. Porque eu não queria ficar nos meus pais, não por eles, mas porque eu queria ficar dentro da minha casa, sabe? No meu lar, no meu cantinho e tudo mais. Então, tipo, eu ficava muitos dias também sozinha. E também era difícil, porque às vezes eu tava passando mal, e eu meio que tentava evitar das pessoas ficarem sabendo o estado que eu tava, assim, sabe? Mas normalmente, depois que eu fazia quimio, eu ficava ruim, tipo, quase sei lá, uns 3, 4 dias, uns 3 dias, mais ou menos. Aí, quando eu ia melhorar, eu tinha que voltar a fazer quimio de novo. Tava melhorando, tava começando, aí quando eu melhorar, voltava caía. quimio de novo, aí eu não voltava aquilo. Então, eu comia muita coisa, tipo... cítrica, né, que eles indicavam, chupar um picolé de limão e tal, pra melhorar essa coisa do paladar. Eu vivia à base de batata frita, pra você ter noção que era o que eu conseguia comer direito, porque eu não comia. Eu não sentia fome e quando eu sentia as coisas me enjoavam. É muito engraçado, assim, é bem, bem pesado. Essa parte de você não conseguir fazer o básico, sabe? Tipo, minha casa é um sobradinho, eu não conseguia subir as escadas, eu cansava. Subir a escada, eu morria de cansaço. Então, é um processo bem delicado. E o mais engraçado é o quanto as pessoas se afastam de você quando você está doente. Você teve esse afastamento? Tive. De pessoas próximas, assim, que você Sim. acreditava, não, vai estar junto? Sim, de pessoas que eu falava que era irmão, assim, que eu falava, não, é amigo pra vida. Tive. Aí afastou? Sim. Durante o meu tratamento, eu e o Júnior ficamos muito... Não falo que a gente ficou muito sozinhos, né?
Porque a gente teve apoio, sim, de outras pessoas, né? Teve apoio da minha família, teve minhas amigas bem próximas que estavam ali o tempo inteiro. Óbvio que a gente tem que considerar que a gente estava no meio de uma pandemia, né? Que é pra piorar a situação, porque você já tá doente, você tá no meio de uma pandemia e parece que é uma loucura, assim. E eu tive um apoio muito grande do Júnior. Então, ele ficou do meu lado o tempo inteiro durante o meu tratamento, pra tudo. Então, tudo que ele podia fazer por mim, ele fez. E, cara, eu tenho certeza que se fosse outra pessoa, outro parceiro, teria caído fora. Não duvido. Ainda mais a gente tinha, o quê? Nem 1 ano de casados. Ele segurou a bronca ali, né? Segurou. Que também é difícil, né? Pra quem tá próximo, assim. Sim. É claro que a pessoa que tá sofrendo o processo, a doença, assim, é incomparável o sentimento. Mas a pessoa que te ama, que tá ali junto e tal... Sofre muito. Sofre no contexto do geral, né? Sim. De ver você sofrendo. De não poder fazer nada. De sentir a mão amarrada, o que eu posso fazer? E tentar fazer as coisas, mas mesmo assim não... Exato. Não rola, né? Tipo, no fato da vaidade que você falou, né? Não é nem o fato, tipo assim, ela vai raspar o cabelo. Não, tipo assim, puta, quanto ela vai sofrer pra raspar o cabelo? Acho que a dor maior é essa, né? Exato. Tipo assim, no caso dele, assim. Sim. Então ele te deu força o tempo inteiro, ele foi companheirão. O tempo inteiro, sempre me acompanhou em todas as consultas. Não vou falar que ele ia em todas as químicas por conta do trabalho. Então, revezavam. Uma semana era ele, outra semana era meu pai. Então, a gente sempre revezava quem ia comigo, porque eu precisava de alguém que dirigisse, né? Pra me levar. Então, mas ele sempre esteve em tudo, assim, toda a parte do meu tratamento. Tanto que na rádio, no meu período de rádio, que eram todos os dias, ele pegou férias no serviço para poder me levar todos os dias. Porque o meu hospital, o hospital que eu me tratava, é lá na Zona Sul. É longe pra caralho, a gente mora aqui na Zona Leste. Porra! Né? Então, é só o extremo, né? Nossa, total. Então, tipo assim, ele me ajudou muito. E nesse processo, quando ele mais precisou de gente do lado dele, ele teve... Quem ele achou que ia estar do lado dele, não teve, entendeu? Então, por exemplo, tem amigos que achavam que ele tinha que me largar em casa, passando os perrengues lá da quimioterapia, pra ele ir pro rolê. Sério? Amigo bom, né? Sim. De eu ter que ouvir piadinhas que eu não deixava meu marido sair, que eu estava prendendo ele em casa. Sério? Sendo que eu estava doente precisando dele, porque se ele não cuidasse de mim, quem é que ia? O casamento é isso também, né? Não é o companheirismo? Exato. Se fosse o contrário. Exato. Eu faria o né? mesmo. Entendeu? E ele seria julgado da mesma forma? Entendeu? Não, claro que não. Mas exatamente, eu tava prendendo ele, eu não soltava ele. Então, tipo assim, ir em casa, me ver, me visitar, ninguém ia saber o que eu tava passando, saber o que ele tava passando, sabe? Ninguém teve essa preocupação. Por exemplo, esses amigos não viram meu cabelo cair nem meu cabelo crescer. Não passaram o processo zero, né? Não, zero. E tem um dia que é muito engraçado e eu vou contar mesmo, eu não tô nem aí. Conta pra nós. Tô nem aí, porque foi um dia... Hoje eu falo tranquilamente. E até se essas pessoas, porque elas sabem quem são, assistirem, hoje eu estou super bem e hoje eu vejo que eu não me caibo mais. Então isso é muito engraçado, que hoje quando eu vejo, que eu ainda infelizmente acabo encontrando, porque ainda temos amigos em comum, eu não sinto nada. Eu olho assim e só falo assim, cara, não me vejo mais esse círculo de amizade, sabe? Pra mim, tá bom. Foi bom enquanto durou, foi bom, me deixaram alguma coisa, porque eu não vou ser hipócrita e ingrata, né? Uhum. Porque, enfim, algum aprendizado eu tirei disso, mas hoje não faz mais falta. E aí um deles, eu nunca vou me esquecer, falou que ia lá na minha casa me visitar. Aí eu, não, fulano vai vir aqui em casa. Cara, eu morrendo, assim. Aí sabe quando você olha assim a sua casa? Eu falo assim, cara, minha casa tá suja. Ó a cabeça da mulher, né? Né? Aí eu falei, eu vou limpar pra pessoa vir aqui, já que ela vai me visitar, né? Fui lá, limpei a casa, tudo bonitinho, né? Morrendo lá e fazendo as coisas e tal, pelo menos a parte de baixo, assim, né? Pra receber. Aí meu marido chega do serviço. Aí eu e o fulano, não vai vir? Ah, não, falou que não vai, porque aconteceu aí um imprevisto com a mãe dele. Que eu sei que, enfim, o imprevisto que ele... É que eu não vou citar o imprevisto aqui, porque, enfim, é meio que religioso, mas eu não acredito que seja, e mesmo que fosse, não é motivo, sabe? Eu falei assim, ele não teve nem coragem de avisar antes que não ia vir, sabe? Tipo, falei, cara, eu limpei toda a casa. E não apareceu, tá? Nunca mais também. Tipo assim, não foi esse dia e nunca apareceu. E eu falei, cara, eu mesmo doente aqui, tava tentando de alguma forma me doar pra alguém e não recebi. Então, tipo assim, eu não recebi carinho em troca, pelo contrário.
Era só isso, só provocação durante o meu tratamento. Cara, as pessoas provocavam. Provocavam. Cara, como cruel é isso, Eles faziam rolê né? entre eles e postavam no Instagram me alfinetando, porque meu marido não tava, ou, tipo, postava fazer alguma coisa com a foto dele e tal. E, tipo, me provocando. Tipo, como se ele não estivesse lá porque eu não tinha deixado ele sair de casa. Porque eu mando nele, pra começar. Né? É crueldade mesmo, né? Crueldade. Foi. É espizinhar. E sabe né? o que é mais engraçado? Se você fala pra eles, eles acham que eles não fizeram nada. Eu sou ingrata. Ah, sempre, né? Eu sou ingrata, meu marido é ingrato. Só que meu marido, quando mais precisou de um ombro amigo, de alguém pra ajudar ele, porque ele sofreu, mas ele não me mostrava, ele não teve, sabe? E era, tipo assim, pessoas super próximas dele também. E é muito engraçado ver isso. E hoje é uma coisa que a gente sempre fala a ele. Eu espero que eles nunca tenham que passar por isso. Nem eles e nem, tipo, pessoas próximas deles, tipo assim, esposa, alguma coisa, né? Uhum. Porque é muito ruim quem tá passando por isso. É muito difícil, é muito sofrido. E você chegar ao ponto de zombar da pessoa, sabe? Porque era como eu me sentia. Eu chorava. Eu entrava em desespero quando eu via aquilo. Eu falava, cara, que absurdo. O que eu fiz? Né? Era o que eu pensava. Eu falei, mano, o que eu fiz? Cara, eu tô doente. Não tô com uma gripe, não. Eu não escolhi ter isso. Né? Eu não escolhi ficar dessa forma, né? Tanto que no meu último dia de quimioterapia, foi meus pais. E eu chamei, sei lá, não lembro. As pessoas que estavam próximas de mim no tratamento, né? Falei assim, vamos ali na Tô com Fome, né, lá no Itaim, que era onde todo mundo morava no Itaim, né, era o melhor. Falei, então vamos lá, só pra eu comemorar, né, a finalização da quimio e tudo mais. Aí chegando lá, beleza. Aí meus amigos estavam lá, meus pais, tudo bonitinho. Aí as minhas amigas me deram flores, né? E foi tão bonitinho que elas colocaram 4 rosas vermelhas e 12 brancas, que era pra simbolizar as quimioterapias. Ó, cuidado, né? E aí, beleza, lindo. Aí chegou um outro amigo meu com um buquê de flores. Aí eu achei que era dos pais dele, né? Eu falei assim, nossa, foi dos seus pais? Ele, não. Aí ele chegou com uma carta assim, desse tamanho. Aí eu peguei, abri, quando eu vi assim, eu fiquei assim, sem reação. Só consegui olhar pra cara dele. Eu nem lembro se eu falei obrigado. Acho que eu falei obrigado. E aí era uma foto dos fulanos. Ah, dos filha da puta? E aí me parabenizando, né, pelo término da químio, bibibi, bobobó, nananã. E colocaram mais alguma coisa que eu não lembro o que estava escrito. E eles ainda ficaram chateados porque eu não convidei eles pro... Foi o que chegou no meu ouvido, tá? Se eu estou enganada, vocês me desculpem, mas chegou aos meus ouvidos que vocês ficaram chateados. Ficaram chateados porque eu não convidei eles pro meu último dia. Sério? Que triste. Legal, né? E aí, engraçado. Aí eles mandaram tudo pra isso. Pra comemorar eles querem, né? Aí fizeram toda essa papagaiada e mandaram flores e no dia seguinte estavam me alfinetando de novo. Ei, tá vendo? Aí colocaram a mesma foto que eles me mandaram. Aí colocaram assim, os mais falsos. Ainda bem que vocês sabem. Ainda bem. Mas eles falam que acham que não sabe, não fez nada. Entendeu? Mas Entendeu? E só que, tipo assim, ninguém vê o processo. O processo de sofrimento. Porque, beleza, eu postava um stories ou outro legal, sorrindo, tá, mas quantas eu tava ali morrendo atrás, que eu não conseguia pegar o celular nem pra digitar. Mal e mal eu conseguia pegar o celular pra responder as pessoas, porque eu tava muito cansada. Nesse meio tempo, né, eu montei a Citoca, que foi que a gente tava conversando, que foi minha loja de camisetas de conscientização. Então, ela me ajudou a dar um gás pra continuar, sabe? Pra se manter em pé, né? Isso. Pra se manter... Porque é muito difícil, né? Muito, muito. E era isso. Ela me ajudava, tipo, ter força. Falei assim, cara, tenho encomendas, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso cumprir. Mas foi tipo assim, foi muito difícil. Tanto que no finalzinho, na reta final, eu não conseguia mais seguir com a loja, porque eu não tinha forças, né? Pra continuar fazendo tudo que eu fazia. Mas foi um momento que me ajudou muito, foi essa parte de montar a lojinha, de fazer essas camisetas e ver que eu ajudei várias pessoas. Porque muitas mulheres que compraram, muitas me ajudaram pela situação, enfim, porque abraçaram a causa, mas muitas das que compraram estavam em tratamento também. Nossa, e é gratificante, Sim. né? E só abrir você fala dessa galera Sim. que estava em tratamento, mas só vou abrir um adendo aqui. Galera, tava passando por esse processo, tava...
cansada, né? Tudo que você falou aqui, mas o capricho que tinha dentro dali, que assim, todas as camisetas vinha com uma carta escrita à mão, com perfume, tudo bonitinho ali, assim, que demanda um tempo, demanda uma criatividade, porque uma carta não era igual a outra, Não. né? Então demanda o tempo criativo, demanda o tempo de escrita, assim. Então o cuidado que tinha, assim, cara, era muito, era gostoso. Via o sentimento dentro de um produto, Sim. que não era só um produto, era uma, não se tornou um produto, se tornou uma ação realmente. Sim. Então assim, e não era digitado não, era manuscrito, caneta Bic ali com perfuminho, né? Então assim, foi bem bacana, bem gostoso de ver assim. E o que você falou, a galera via você postando no Stories lá, você feliz muitas vezes, você fazendo a parada da lojinha e tal. Então, a galera devia estar falando assim, mas pô, não tá doente, não? É, Né? não, Não é? A pessoa acho que queria que você postasse lá, você na cama lá, querendo morrendo, ficar de posição fetal ali, e ficar postando, ó, pessoal. Aí, se você fizesse isso, ó lá, ó, você fazendo de coitada, querendo se aparecer. Isso, exatamente. Né? Que assim, Exatamente. pros outros nunca tá bom. Porque os únicos lugares que eu ia era na casa dos meus pais, né? Primeiro que realmente estava na época de pandemia, também não dá pra ficar abusando. Tava na época da pandemia, mas a galera tava indo pro boteco, tava indo pro rolê tirando foto, então também não tinha essa desculpa não, Então, né? esse pessoal aí falava pro meu marido que não podia ir lá em casa me ver porque ele tava ocupado, mas tava todo dia no rolê, Então, né? entendeu? Só que aí os únicos lugares que eu ia era nos meus pais e na minha amiga da Natália, que foi a minha amiga que raspou a cabeça. Eu ia perguntar disso daí. Mas continue. Depois eu pergunto, eu vou perguntar depois disso aí, mas pode continuar. E aí eu ia lá muito, assim, tipo, porque eram os únicos lugares que a gente ia. E quando que eu ia também era quando eu tava já naqueles meus melhores dias, né? Nos primeiros após eu fazer químio, eu não conseguia sair de casa. Não tinha... E não dá Não, também, né? A gente não tem que dá. entender. Você tá sofrendo, Isso. né? Só que aí eu saía também porque eu precisava, porque eu ficava louca também ficar trancafiada dentro de casa, né? E eu ficava deitada só, o tempo inteiro deitada, porque eu não tinha força pra fazer nada. O certo, gente, é se exercitar, mas eu não conseguia. Eu não tinha esse... O certo mas que é o difícil, certo, né? E aí, então, tinha esse julgamento. Ah, mas não pode sair com a gente, mas é na Natália. É ciúme, né? É, É entendeu? um ciúme também. Só que, tipo assim, ele tava ali na Natália comigo, porque primeiro que eram as pessoas que nos apoiavam. E, mano, não tem isso. E que tava na hora do sofrimento ali, né? Tava junto. Né? exato. Enquanto os outros estavam no rolê, tava lá segurando sua mão, né? sempre. Tem isso. Ó, que nem a minha mãe. Nossa, meus pais eu não tenho nem o que falar, cara. Meus pais, assim, meus pais e meus tios que moram ali, né, na casa da minha avó, né? Que a gente morava todos junto. Não tenho o que falar deles, em momento algum. Minha mãe e minha irmã não rasparam a cabeça, mas deixaram o cabelo mais curto possível pra tentar ficar mais próximo de mim também. Se eu não falar isso, a Tamiris me bate. E a Tamiris também é bem vaidosa, né? Eu lembro, ela cortou bem curto. Bem curto. E... Eu também raspei. Você raspou, né? Raspei. Então, tipo assim, pessoas que tiveram cuidado, sabe? Tentaram me apoiar de alguma forma. E a Natália foi isso. Quando ela soube que eu ia ficar careca, que não ia ter jeito, foi logo depois que eu operei, ela já raspou a cabeça. O que eu ia perguntar pra você, que assim, a gente sempre vê uma galera que vai, tem uns vídeos virais aí, tipo, por exemplo, o cabeleireiro ali cortando a cabeça ali, depois ele vai lá e raspa dele, né? Qual que é a sensação que, tipo assim, porque a gente sabe que o cabelo é uma questão da vaidade, e quando a mulher chega ao ponto, tipo assim, eu não preciso raspar, mas eu tô raspando pra falar assim, ó, tô contigo aqui. Cara, qual que é a sensação, assim? Você consegue explicar de alguma forma, assim? Cara, eu não sei mensurar, de verdade. Mas é uma sensação, tipo, de... Porra, a pessoa gosta de mim de verdade, cara. Tá comigo. Porque a Natália sempre foi muito assim, tipo, ela não tem esse apego mesmo. Ela não é apegada muito ao cabelo, sempre que ela... Tanto é que nessa época ela já tava com o cabelo bem curtinho e tal. Tanto é que até hoje ela tá careca. Ela adotou o estilo, Adotou o estilo, né? Ela adotou o estilo e ficou super ótimo, super combinou com ela. Mas foi, tipo, foi muito emocionante. Porque eu tinha feito a cirurgia e eu não tinha falado com ela direito, eu tava magoada. Eu tava, porra, a Natália, né, não veio falar comigo e tal, não sei o quê. E aí, no dia que eu falei com ela, foi o dia que eu vi que ela tava com a cabeça raspada. Aí eu falei, mano... Ela nem falou nada, só raspou e ó... só raspou. Aí foi, tipo, eu comecei a chorar, né? Fiquei, pô, nem acredito e tal. Foi muito emocionante, assim, de ter esse apoio, sabe? Tipo, de alguém que vai falar, ó... Porque ela não conseguia conversar sobre a doença comigo.
Ela sentia também, assim, né? Ela sentia Isso. muito, né? Tanto que nesse período do meu tratamento, ela começou a fazer o acompanhamento psicológico pra ela conseguir me ajudar, porque ela não conseguia. Tanto que ela e o Júnior se apoiavam um no outro, vamos dizer assim. Então, tipo, se ela tinha que falar da doença, ela falava com ele, ela não falava comigo. Comigo ela só tentava falar de coisas boas. Se eu precisava falar de alguma coisa que eu tava sentindo, ou, sei lá, da minha tristeza por conta de tudo, né, das perdas que eu tive durante o processo, ela me ouvia, tal. Mas ela evitava ao máximo falar da doença assim, comigo, porque ela não sabia lidar com a situação. Mas do jeitinho dela, ela arrumou um jeito de me ajudar, entendeu? Aham. Que foi querendo não raspar a cabeça, foi sempre estar comigo, me apoiando. Mais do que a fala, os gestos, né? O Exato. companheirismo ali, ele transcende a fala, né? Porque falar até papagaio fala, E, né? não, exato. E assim, eu acho muito engraçado que entra até num caso de outra amiga minha, que é a Camila, que foi ela que raspou a minha cabeça, né? O pai dela tava com câncer na época. E logo depois ele faleceu. Depois, não lembro se foi umas 2 semanas, mais ou menos. E, cara, ela tava com o pai doente, a amiga doente, e em nenhum momento ela me deixou de lado, entendeu? Então, tipo, por mais desculpas que as pessoas chegam em mim e falam, ai, mas você tem que entender que as pessoas não sabiam lidar com essa doença. Eu falei, meu querido, que não sabia lidar com a doença era eu. Era eu que tava sofrendo, era eu que tava todo dia ali morrendo de dor. Enfim, por que um monte de gente conseguiu lidar? A Camila tava lá com o pai dela, entendeu? Era o pai dela. E mesmo assim, ela não soltou minha mão. Ela morava em outro estado. Mas o máximo de tempo que ela pôde me apoiar fisicamente, presencialmente, ela fez. E quando ela voltou para casa dela, né? Ela continuou de longe ao meu lado. Então não tem desculpa. Você tem que entender que as pessoas não conseguem lidar, que estavam no meio da pandemia, blá, 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 blá. Mas também as pessoas têm que entender também que você pode ficar chateada, que você pode ficar magoada, que você pode ficar puta e pode mandar isso tudo pro raio que o parta. Ô, Binho, mas sabe qual é o Não é? problema que as pessoas não entendem? Que a única coisa que eu queria era carinho. Queria só uma... E aí? Não é aí, você tá bem. E aí? Quer conversar? Né? Não, ou tipo assim, Entendeu? um abraço. Simplesmente um abraço. Pô, vim te ver, meu. Ó, não vai dar pra me ficar, mas vim te dar um abraço aqui, rapidinho. Ou uma ligação de vídeo. Dava, né? Então, A pandemia não pega isso, não pega, né, Covid? mano, eu tive... Eu nunca vou esquecer o dia que eu contei pra um amigo do câncer. Logo quando eu voltei no médico. Ele tava jogando aqui o baralho e tal. Aí eu cheguei no fulano e falei assim, então... Eu tô com câncer. Ele olhou pra minha cara, pô, amiga, que chato, hein? Tipo assim. Parecia que eu cheguei nele e falei assim, então, eu tô com uma gripe do caralho. Não tô me aguentando aqui, tá atacada. Parecia que eu. Tá bom. Olhei pra ela, tá bom, né? Tá, né? Se eu morrer, não tem problema, então, né? Então tá bom, é isso. E eu acho que o que muitas pessoas acabam não entendendo, que você falou a gente só quer um abraço, uma chamada, tal, outra, que quando você tá passando por esse processo, você pensa que pode morrer. Sim, não, e não Né? só pensa, Binho, você pede. Você Eu pede. pedia. Aí que não entra na parte de depressão. Eu pedia pra Deus, porque eu sentia tanta dor, que eu chegava assim pra Deus assim, Senhor, não aguento mais. Eu falei assim, eu não aguento mais. Então, eu, nas minhas orações, assim, às vezes, eu desesperada, eu pedia por conta de tudo que eu vinha sofrendo, né? De dores no corpo, o meu emocional mega abalado. Então, tipo assim, como eu ia em muito médico, certo, era eu ter feito acompanhamento psicológico, mas eu não conseguia, porque eu vivia dentro do hospital. Eu falei, cara, eu não aguento mais falar. Eu falei, eu não aguento mais falar a mesma coisa, sabe? Repetir tudo de novo. Então, tipo assim, depois do meu tratamento, eu passei com a psicóloga e foi que ela falou, você teve que lidar com muitas perdas durante o seu tratamento. Você teve que lidar com a perda da sua saúde, você teve que lidar com a perda de pessoas que você gostava. Então, tipo assim, é muito pesado, sabe? Então, você acaba chega uma hora e você fala assim, Deus, queria... É chato falar isso, mas é a realidade, sabe? Por que eu tô aqui? Assim, Deus, não quero mais sentir isso, me leva. É triste, mas eram umas coisas que eu sempre pensava, direto, por conta de toda a situação. Todo sofrimento. Todo sofrimento. Que é muito sofrimento, né? Muito. Você pensava em desistir, assim, do tratamento em si? Em algum momento você falou assim, meu, não aguento mais, vou... Do tratamento, não. Não, nunca pensei.
pela primeira vez, assim, ó, eu até falo com as pessoas que foi a primeira vez que eu concluí um tratamento, assim, vamos dizer assim, não concluí porque ainda falta, né? Mas, tipo assim, que eu concluí. Mas vai concluir. Não, ou porque tá concluindo. né? Tô concluindo. Mas, tipo assim, que eu concluí mesmo. Porque às vezes, tipo assim, você vai no médico, você vai fazer um tratamento XXX e tal. Pô, tem que tomar um antibiótico, 7 dias, você toma 5. Tô melhor, já era. Entendeu? E do câncer, não. Do câncer, realmente, eu segui muito a risca. Mas eu confesso que eu morro de medo dele voltar, porque o meu medo é esse, de falar assim, será que... se eu teria forças de novo, entendeu? É chato falar isso, mas porque é o que pesa na cabeça. Deus, será que eu teria forças de aguentar tudo de novo? Por tudo que eu já sei que... Eu já sei como é que é, não é mais novidade, né? Uhum. Então, é um baque, é difícil. E a gente sabe, igual eu falei, a gente tava falando, o pensamento positivo é bom, é gostoso quando as pessoas vêm e falam, não, vai dar tudo certo, tal, tudo mais. Mas mesmo a galera falando, trazendo esse pensamento positivo, o pensamento negativo, ele é presente ali, o medo é presente, porque só quem vivenciou sabe, né? Só quem vivenciou sabe o sofrimento, sabe a dor, sabe o medo, né? Que eu acho que deve ser uma coisa... Cara, eu não consigo imaginar o quão assustador é você ter um baque, uma notícia dessa. Não, cara, eu não consigo imaginar, assim, de verdade. E assim, Ixi, eu até perdi o fio da meada. Não, é um baque muito grande, é muito difícil. Você tem um medo ao seu redor, assim, de não saber como vai ser, como vai funcionar. É muito complicado. Muito, assim. Hoje eu falo, cara, não sei como seria se Deus o livre voltasse, né? E outra coisa que é engraçada, mas é importante, né, a gente falar, é o quê? A forma que as pessoas tratam a pessoa que tá doente. Cara... Tem que saber, tem que tomar um cuidado com o que fala. Por exemplo, a história do cabelo. Ouvi muito. Ai, não fica assim, cabelo cresce. Porra, gente. Eu sei que cabelo cresce, mas ninguém quer. A mulher não quer raspar o cabelo. Se você, tipo, existe mulheres que raspam e fica super linda e tal, por opção. Uma coisa é você raspar por opção. Outra coisa é você ser obrigada. Cara, pra me aceitar, demorei. Já no término do meu tratamento, eu já não dava sem lenço, né? Porque eu vivia com lenço. No meu término do tratamento, eu já comecei a assumir a careca mesmo. Eu falei, mano, bora lá. Vou me sentir bem assim. Meter a cara e vamos. Bora. Minha careca era bonita, então... Mas era difícil. E quando as pessoas me falavam isso, me magoava muito. Minha vontade era de responder. Falar, porra, raspa o seu. Cresce, então vamos raspar também. Vamos passar gilete aí. Vamos raspar e você doa aí seu cabelo pra quem precisa? Entendeu? É isso, mas não. Aí, na época também que eu descobri que eu poderia ficar estéril. E aí, eu usava muito o meu Instagram, né? Pra conscientizar as pessoas, até mesmo informar as pessoas do que estava acontecendo comigo. Porque, querendo ou não, as pessoas ficam curiosas. Sim. Porra, né? Igual quando a pessoa posta lá, luto. Porra, você tá de luto por quê, caralho? Por favor, informa. Luto, meu pai morreu, minha mãe, minha tia, minha avó, meu amigo. E, por favor, também, a fala causa. O porquê. Né? Cara... eu sei que é uma coisa chata. Mas a gente quer saber. Se já colocou, coloca. Não é? Porque, tipo assim, às vezes você conhece a pessoa e fala assim, porra, quem morreu? Como que eu vou agir? Como é que eu vou ajudar? Exato. Você não sabe como E eu não sei se você faz isso. Quando a pessoa coloca luto, você vai nos comentários pra ver se alguém... sempre. Fala, mano, deixa eu ver o que aconteceu. Ai, foi fulano. Puta, sério? Mano... É que às vezes é bom até pra gente saber como lidar. Sim, né? sim. Pô, é o momento de deixar em paz ali, se é o momento de dar uma ligada, se é o momento de passar lá. Exato. Né? Acho que tem todo esse negócio. Porque eu acredito isso. Se você coloca numa rede social, informa. Exato. E foi o que eu fiz durante todo o meu tratamento. Eu passava informação pras pessoas. Às vezes eu sumia, aí eu passava e falava, pô, gente, eu tô sumida, né? Porque eu não ando bem, conta da química, tô com reação, blá, mas é isso. Porque, tipo, tem gente que não podia estar perto de mim. Pessoas, né, que gostavam de mim, que sempre me perguntavam como eu tava e não tava perto, mas queria saber como eu tava. Então, pela rede social, acabava facilitando, né? E aí, quando eu falei da parte do que eu poderia ficar estéril, eu nunca vou esquecer. E é uma pessoa que eu amo de paixão. Ela veio e falou assim, mas não fica assim, né? Porque você pode adotar. Cara, eu sei que eu posso adotar uma criança. Nada contra. Pode ser que eu queira um dia mesmo, né? Só que não é o momento de você receber aquela notícia. Você acabou de receber a notícia e fala, porra, você pode ficar estéril, você pode não ter mais filhos. Se você não conseguir congelar seus ovos, você pode não conseguir ter. E aí?
O que você faz? E outra, um pensamento que eu tenho hoje, se me der vontade de ter filhos, o que eu faço? Porque, querendo ou não, eles podem pegar os genes no cancerígeno, né? Verdade, E né? aí? E aí? E essa decisão? É uma decisão muito Como que difícil. toma? Porque, tipo assim, você tem que pôr muita coisa na balança. Tipo, pô, como é que age na situação? É muito difícil. É muito difícil você. Então, tipo assim, é uma pressão o tempo inteiro em cima de você. De decisões que você tem que tomar, sabe? E é coisa que pra muita gente que não teve esse problema é uma coisa simples. Eu quero ter filho por conta disso e eu não quero porque, eu vou ter um gasto maior, eu não tô preparada Isso. psicologicamente, tudo isso. Outra opção é, eu vou ter filho, mas ele pode Pode, passar pelo problema que eu passei. Pode. Ou não. Eu não vou saber. Que foi no caso da Jolie, né? Exatamente. Entendeu? Tipo assim, né? Então, assim, tem toda essa pressão psicológica também, né? E esse fato de não saber tratar, né? É difícil? Né? Mas, assim, eu acredito... Não sei se eu tô errado também, né? eu levo isso, nunca me bateram, nunca me xingaram. Vamos ver se eu faço agora. Vamos ver. Eu tento fazer o máximo pra não tratar a pessoa como uma pessoa doente. Sim. Sim, porque nós Entendeu? estamos vivas, a gente tem uma vida normal. Porque assim, eu vou falar pra mim, eu tenho uma raiva da pessoa que, tipo, ai, tadinho. Sim. Ai, não sei o quê. Por quê? Porque eu já sei que eu tô sofrendo. Então, particularmente, se eu tô sofrendo, eu tenho 2 momentos. O que eu quero ficar sozinho, não vem me encher o saco, ou se vier, eu quero que pelo menos me ajude a levantar o astral. Sim. Então, vamos trocar uma ideia, tal, tudo mais. Se você quiser falar sobre os problemas que você tá passando, pelo sofrimento, escuta. Sim. Não ficar apontando A gente assim. precisa de gente que nos escute. Exatamente. O mais importante que você tá falando é realmente tratar a pessoa como uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal, ela está doente, mas ela tem uma vida. Sim. Ela quer rir, ela quer saber de fofoca, entendeu? Ela quer falar mal dos outros. Exato. Né? Mas é importante você também saber que perguntar. Por mais que você não queira, pergunta se a pessoa tá bem. E aí, como tá o tratamento? Não é um problema, não é um tabu você perguntar como tá o tratamento, sabe? Porque às vezes a gente quer contar também. Não, tá indo bem, tá assim, o processo tá tal, tá difícil. E aí, beleza, muda de assunto. Vai contar as histórias, conversa, enfim. Mas é isso, a gente quer ter um cuidado, a gente quer ter um carinho, quer poder conversar de qualquer outra coisa, quer poder falar também, porque às vezes a gente quer reclamar, a gente quer chorar, a gente sabe. Quer desabafar. Porque, né? Cara, chega uma hora que você já não quer nem falar direito. Então, tipo assim, eu evitava às vezes falar as coisas pro meu esposo, porque, ele já tava carregando aquela barra toda. Ainda tem que ficar me ouvindo choramingando, sabe? Então é embaçado, é complicado. Né? E a galera muitas vezes não entende isso, né? Tipo, fica pisando em ovos. É claro que algumas coisas tem que tomar determinados cuidados, né? Igual você falou assim, acabou de raspar a cabeça. Mas cresce, né? É chato. Vai pro inferno. Tô sofrendo também e tal. Fala de outra coisa. Se você não sabe o que falar sobre o cabelo, raspou o não cabelo e fala. fala, você tá linda. Isso! Tipo, deixa eu ilustrar. Vem cá, deixa eu fazer... Não é? Brinca! Entendeu? Acho que levar a pressão um pouquinho nesse lado. Meu marido brincava, mano. Sabe, é o Ortolino, gente. Nossa, olha eu falando das merdas. É o Ortolino, né, do Pernalonga. Vou pegar esse toelho. É o Ortolino. Ele falava que eu era Ortolino. Tá vendo? Entendeu? E tem que dar uma descontraída também. Sim. Né? Não pode, coitadinha. Não. Tá tendo sofrimento? Tá tendo sofrimento. Mas vamos tentar levantar o astral. Eu quando tava raspando o meu cabelo, a minha amiga olhava pra mim, a Camila, e falava assim, cara, não tô falando pra te agradar não, mas, tá ficando tão bonito e tal. Não duvido que ela estivesse falando real, entendeu? Mas era um apoio. Se fosse mentira, era uma mentira gostosa, né? Entendeu? Tipo, cara, é isso. Porque é muito difícil você se olhar no espelho e falar, cara, acabou, você é outra pessoa. E eu sempre fui muito vaidosa. Sempre, muito. Não. Então, pra mim foi muito difícil eu me olhar. E, cara, quando eu me olhava assim no espelho, assim, nas épocas que eu tava bem assim, bem frágil, aí olheira funda, aí sem cabelo. Pra não falar que não tinha sobrancelha, como tem um restinho de micropigmentação, tinha a marcada. Só. Mas é muito difícil. Só pra também deixar até meio que um alerta, né? Graças a Deus, assim, graças a... Mesmo com alguns erros que houve no caminho ali, né? Graças a Deus foi feito tudo muito rápido. Sim, que é muito importante. Que assim, eu tive Cara, foi um pouco depois do que
Não que... Foi um pouco depois que abriu as coisas da pandemia, né? Não que a pandemia tinha acabado, mas que liberou... liberou as ruas, né? Pra poder ir e tal. Isso. Eu tive uma aluna que era super alto astral. Super alto astral. Por isso que eu até perguntei da questão de desistir do tratamento. Né? Ela era super alto astral e tal, do mais, estava sentindo umas... Ela tinha, acho, na época, 39 anos, nova. E estava sentindo muitas dores nas costas. Né? Aí chegou lá, tal, foi no hospital lá pra ver o que estava doendo nas costas e descobriu que estava com leucemia. Né? Só que ela descobriu que estava com leucemia num estágio extremamente avançado. E leucemia já é agressivo demais. É outro patamar, assim. Ela fez o tratamento de 1 mês. E ela fazia os boletins. Eu achava legal que, tipo assim, era ela e a filha dela que escrevia. Ela fazia o boletim com uma parte meio cômica, mas falando, ó, hoje eu tive que tomar morfina, hoje isso, pela dor que tava sentindo. E em 1 mês, ela veio a falecer. Então, assim, da descoberta até esse mês, definhou de uma tal forma, assim, sabe? Tipo assim, parece que se encolheu. A leucemia é uma coisa muito grave. Assim, é que nem eu falei pra você, eu acho que todo câncer é difícil. Mas a leucemia é muito foda, porque, tipo, cara, ou você tem que ter encontrar um doador compatível. E dependendo também tem isso. Se você já descobriu num grau muito, muito avançado, não. E olha, eu tenho uma frustração muito, muito grande mesmo, assim. Cara, em 2013. Em 2013, eu trabalhava lá na faculdade. Aí foi uma galera do Instituto do Câncer lá pra colher sangue do pessoal que queria. E colher a medula óssea. Isso. Eles escolheram só o sangue, né? Pra caso tivesse compatibilidade. Né? Aí, uns 2 anos depois, me ligaram, falaram assim, ó... existe uma possível compatibilidade e tal, tudo mais. Só que a gente precisa fazer mais alguns exames pra ver se... A compatibilidade de sangue tava ok, mas aí várias coisas, né? Aí eu fui lá, eles tiraram 6 tubos de sangue lá, tal, tudo mais. O médico sentou, falou assim, ó... todos os riscos que tinha para doação de medula, todos os processos da dor, enfim, né? Falou assim, ó, tem até perigo de ficar com sequelas, né? Se caso ocorra algum problema, mas a chance é pequena, enfim. Ele passou todo o processo e perguntou assim, ó, se for compatível, ele falou, a gente explica porque nem todo mundo aceita, né? Se for compatível, você aceita ainda também e tal, tudo mais. Eu falei, não, lógico, claro, senão não tinha nem vindo, né? Só que não deu compatibilidade total. Ai, que triste. Cara, eu fiquei muito frustrado. Aí teve uma galera que falou assim, mas pô, veja pelo lado bom, né? Você poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo. Mas era a sua chance de salvar a vida de alguém. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que é um momento, é um risco, mas, porra, e a vida daquela pessoa? Aí, quando essa aluna faleceu, me remeteu tudo isso. Total. Eu falei assim, como que se isso fosse mais divulgado, se a galera se prestasse um pouco mais a ter essas questões, ir nos bancos, nos bancos de doação... Cara, o quanto de vida a gente podia conseguir deveria salvar? ser tipo, não diria obrigatório, mas, cara, todo mundo doar a medula óssea, porque, porra, tipo, é pelo sangue. Se precisar, né, se der aquela compatibilidade que você falou, enfim, beleza, doa, porque, cara, é necessário. Quantas pessoas morrem por falta de não encontrar um doador compatível? É muita gente. E na leucemia, muita. E o tratamento é muito pior do que o que eu passei, assim. O sofrimento é muito pior, porque normalmente eles ficam internados, entendeu? É muito mais agressivo ainda. Pra eles é muito difícil. Cara, eu sou totalmente a favor da doação. Eu também. Assim, eu acho que mesmo quem nunca passou caso na família, se puder ali... ajuda. Eu tenho um amigo meu... Amigo não, colega de trabalho, a gente não teve tanto... Adriano, ele falou que você não é amigo dele. Não estreitou tantos laços assim. Que, cara, ele fez a doação de um rim. Tá ligado? Aí ele mostrou a cicatriz e tal, tudo mais. E falou assim, depois dessa doação... limitou isso, limitou aquilo, porque limita várias coisas, né? Tem várias limitações. Aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, mas o que você acha? Valeu a pena? Ele, você não tem noção do quanto, né? Porque, tipo assim, se não me engano, era uma sobrinha dele, tudo mais. Na hora da doação, deu compatibilidade, tudo certinho. E a menina, ela simplesmente sobreviveu. Entendeu? Olha como é gratificante. Você salvou a vida de alguém. Exatamente. Então, assim, eu sou super a favor da doação, assim. Mesmo que depois dê umas limitações. Eu falo, se tiver alguma coisa inteira aqui e eu puder, nós vai pra cima. Até falando do importante, né? Que eu nem falei. A gente falou disso de ter alguém com câncer na família. O meu caso, eu sou o primeiro caso, né? Ninguém na minha família tem histórico cancerígeno. Então, tipo assim, desenvolveu em mim.
Aham. Tipo, fui a premiada. Só assim, ó, vai você aqui, ó. A dedo ali, Vai ó. lá, minha filha. Algum aprendizado você vai tirar nisso. E assim, é o que eu levo. Levo de aprendizado todo o processo que eu sofri, né? E o quantas mulheres eu consegui ajudar. Tem uma história bem legal, inclusive. Conte-nos. Tem uma moça, eu não vou lembrar o nome dela, ela me chamou no Instagram, né? Ela me contou que tinha encontrado alguns nódulos no seio e já estavam grandes até. Ela ia se tratar no público, ela é de outro estado. E aí o médico viu e tudo mais e mandou ela voltar daqui 6 meses. Quando ela me falou, eu olhei aquilo, eu fiquei indignada vendo a mensagem. Falei, pelo amor de Deus, você não vai esperar 6 meses. Falei assim, tá, pode não ser nada, mas pode ser. E pelo que você tá me falando, desculpa, eu não sou médica, mas tem grandes chances de ser. Falei, paga um exame, paga um particular, enfim, eu sei que não é fácil, mas vai ouvir outra opinião. Não espera esses 6 meses, porque esses 6 meses vai fazer diferença na sua vida. Dito e feito. Era câncer que ela tava. E aí, depois de um tempo, ela até fez um post lá e me agradecendo, porque se ela não tivesse conversado comigo, ela poderia não estar viva para contar a história. Exatamente. Tá vendo? Salva vidas. É. Né? Então, assim, às vezes a gente colocar os problemas que a gente tá passando, Ajuda os outros. abraça outras pessoas e fala assim, não tô sozinho. Cara, tantas mulheres vieram conversar comigo que não, tipo, estavam passando a mesma coisa, ou, enfim, sabe, que tava descobrindo. É muito gratificante. Tanto que na época que você estava no processo ainda, você estava no processo, acho que estava na químio, na rádio, eu te convidei para fazer uma palestra. Sim, Lembra foi, que infelizmente não não deu certo por uma questão burocrática. Nossa, burocrática, né? Concordo. Nossa, eu fiquei muito chateado. Fiquei Nossa. muito chateado. Inclusive os alunos falam assim, mas pô, professor, mano, tal, tudo mais, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu vou mandar o link para eles, agora vocês vão assistir sim! Assistam. Né? Porque assim, era uma campanha de Outubro Rosa mesmo, você estava passando pelo processo. Aí eu falei assim, mano, tem a Vanessa, ela tá passando, eu sei que é doído. E na minha cabeça tava o seguinte, eu queria que ela contasse por 2 motivos, de coração mesmo. E eu falei isso pra você na época, de 2 motivos. Pra conscientizar as pessoas e pra aquele momento que é tão difícil, você, tipo, desculpa até a palavra, eu estou sendo útil. Sim. Né? Porque assim, eu acho que quando a gente tá num sofrimento, a gente começa, tipo, meio que se fechar num casulo, assim, fala assim, tô servindo pra quê? Pra dar preocupação pro meu marido? Pra deixar minha mãe triste? Sim. Né? Então, você fala assim, mano, eu queria muito, de verdade, eu fiquei muito, mas muito triste, mas a oportunidade veio, eu vou mandar o link pra eles que não assistam não pra ver. Agora vai ter que assistir e compartilhar. Sim! E tu sabia que 1% dos homens tem chance de ter câncer de mama? Então, eu acho que... Sabe como que eu fiquei sabendo isso? Num post que você fez. Foi, isso eu mesmo. não sabia. Porque eu até fiquei assim, mas como assim? Como assim? Né? 1% dos homens tem chance de ter câncer de mama. Inclusive, tem uma série... Ai, eu não sei em que stream ela tá, mas enfim, chama A Million Little Things. É muito legal e conta a história... Diversos problemas, assim, de depressão, enfim, traição, amizade, mas tudo gira em torno de uma grande amizade ali. E aí, um dos personagens, ele teve câncer de mama. É um cara que teve câncer de mama e tudo, enfim. E é muito legal, até recomendo, assim, pra assistir, porque acho que vale super a pena pra gente entender sobre tudo, sabe? Sobre essas doenças, né, que a gente fica por fora e tal. E só tirando a 5ª série da gente, assim, homem também tem mama. Tem mama, né? sim. Eu acho que na hora que fala assim, a pessoa, mas como assim? Como assim? Não é câncer Mas do homem peito, tem é mama. né? Teve uma diferença no desenvolvimento? Isso, Teve, mas mas existe tem. tudo ali. Exato. Né? Existe tudo ali. Exato. Né? Mas, enfim, e todo mundo tem que procurar minimamente ali pra Sim. se caso tem alguma coisa, caso tenha uma predisposição também ali. Exato. Porque o diagnóstico, quanto antes é feito, mais chance de cura e menos sofrimentos você pode ter, né? Sim. E até pra né, falar, eu fiz a rádio, né? Que fiz 18 sessões diariamente, de segunda a sexta. Então, a rádio é coisa muito rápida. Então, você chega lá, é coisa tipo... Você fica dentro da sala nem 10 minutos. Recebe a radiação no local. E aí, você tem que fazer marcações, né? Que aí, ou de caneta, ou como se fosse uma tatuagem. Eu tenho como se fosse tatuagem. Que é uma pinta aqui, assim, abaixo do braço. Que é onde eles enquadram, né? O aparelho para poder fazer as radiações. E aí, eu fiz 18 sessões... Todo dia indo lá, fazer bonitinho e tudo mais, até que eu finalizei todo o meu tratamento, né, contando a rádio.
em março de 2021. Isso, peguei 2020, isso, março de 2021. Eu terminei essa parte, assim, pesada, vamos dizer. A rádio ela é mais tranquila do que a químio? Muito, nossa, super. Eu não senti dor nenhuma. Pelo contrário, assim, a única coisa que eu tenho até hoje é uma pequena marca de queimação mesmo. Tem tipo um quadrado assim, né? Uma marquinha. Que com o tempo vai clareando, né? Uhum. Mas, tirando isso, assim... Há um tempo, faz algumas semanas atrás, eu tava vendo no Instagram, né? Aí eu vi, cara, eu achei sensacional. Uma mulher tava num carro. Sabe quando a sua casa enche de latinha? Tá passando? Sim. E tava lá assim, eu venci o câncer. E ela gritando, comemorando. Minha última quimio, buzina. Cara, eu achei assim, tipo... E a galera entrando na vibe, Sim, buzinando, povo entra, muito parabéns e tal, tudo mais. Eu acho que dá isso um up, né? Dá um pau, uma levantada, né? Mas, beleza, vamos mudar um pouquinho? Vamos... Fechou. Falar uma coisa boa? Falar uma coisa engraçada, galera. Quando eu falei que essa guria... não, e só parabenizar que você é teimosa. A gente sabe que você é muito teimosa, desde sempre, gênio forte, né? Mas ainda bem, porque senão você ia ouvir as pessoas, não é nada, e não teria ido atrás. Quando eu falo que esse ser aqui também é ciumento, né? A gente se conhece há muitos anos, a irmã dela também também. Mas eu tenho que falar que eu melhorei muito. Melhorou. Melhorou porque chegou o ponto de o seguinte, né? Ixi. A Tamires também é ciumenta, né? Aí quando eu ia na casa dessas meninas aqui, dessas guria, não podia chamar uma. Porque se chamasse uma, a outra ficava com raiva. Tinha que apertar a campainha e gritar, Tamires e Vanessa. Uai. Né? Não chama as duas não pra ver. Às vezes que fazia besteira de não chamar, chamava só uma, Nossa. Quem vinha era outra que não foi chamada, com cara de brava, você chama ela? Que não sei o quê. Então tinha esse ciúme, sim! Né? Mas cara, tempos legais Sim. assim. Né? E só pra quase finalizar aqui, né? Falar uma coisa que a gente falou um pouquinho da sua mãe. Sim. Né? Que eu acho muito engraçado. Engraçado assim, né? Que imagino também o quão difícil deve ter sido, porque sua mãe, ela sempre foi aquela mãe canguru, né? É o filho aqui na bolsa, embaixo da asa, tanto que dava BO na escola, ela era aquela mãe lá, entre aspas, aquela mãe chata que ficava apontando. Mas isso aqui, mas minha filha é isso, minha filha é aqui, isso aqui. E mexe com ela pra ver. Mexe. A bicha fica brava e faz o melhor bolo de amendoim. Meu Deus do céu. Verdade. Que bolo bom! Ela tem que fazer pra vocês irem lá comer, né? Acho justo. Faz tempo que Vou pedir pra ela fazer. E é uma puta costureira também, né? Minha mãe Ela mostrava as fantasias que ela fazia lá Sim. pra galera, assim. Ixi, aquela ali faz tudo. Tem uma mão boa, viu? Pra comida, pra fazer artesanato. Isso mesmo. Pra costura. Teu pai também. Nossa, Teu pai também é um artista, assim, né? Aquele ali... Só não fala muito, né? Não. Ele fala bem pouquinho, assim, bem mais ponderado. E ele ficou bem mais quieto agora. Sério? Depois da morte da minha tia, né? Na época da pandemia, minha tia morreu de Covid. A irmã dele, assim. E aí, depois da morte dela, ele deu uma boa definhada, assim, sabe? Ficou mais ainda... Introvertido. Melhorou um pouquinho ultimamente, assim, deu uma melhorada. Mas aí agora ele tá fazendo umas reformas lá. Pelo menos ocupa a cabeça. Mas gosta de uma reforma, Nossa, né? adora. Seu Reginaldo e Dona Kátia. São da hora. Já ouvi umas presepadas nossa lá. Palmeirense também, né? Opa! Deixava até a gente xingar lá assistindo o jogo. Mas legal. Quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Eu quero agradecer o convite de vocês. Quero deixar o recado, né? Para as mulheres aí, para fazerem seus exames de rotina, deixar tudo aí em dia. A gente às vezes acha que não precisa, porque a gente é nova, vou ir no médico para quê? Para ficar caçando doença? Não, a gente não é caçar doença, é prevenir a doença, antes de mais nada. Então, faça o exame de toque, se não for diariamente, semanalmente no seu banho, é muito simples de fazer, faça. Qualquer anomalia que você veja, na sua mama, né? E não só na mama, enfim, que você veja no seu corpo, né? Procure um médico especialista para se cuidar, que é muito importante. O quanto antes você descobrir qualquer coisa com você, a sua chance de cura, agilidade é muito maior, tá? Então, o seu sofrimento também vai ser menor. Então, bora aí se cuidar, se tocar, que a vida, por mais difícil que seja... Ela é boa. É bela, né? Cuidar dos outros é bom?
Mas se cuidar também, né? A gente ótimo. tem que parar, a gente um pouquinho se olhar Sim. pra dentro, olhar pra gente e falar assim, puta, preciso me cuidar. E até isso, Binho. E cuidar de quem tá cuidando. Isso é muito importante. Porque a gente esquece que quem tá cuidando também tá precisando ali de um cuidado. Porque a pessoa acaba também, enfim, ficando doente, né, guardando as coisas pra ela. Assim. A tentativa de se mostrar forte pra outra pessoa, pra não abalar mais, acaba se abalando, vai chorar sozinho, vai chorar no banheiro, né? Então, assim, aí se torna, acho que, uma rede ali mesmo, né? Acho que mexe muito. E eu acredito também que isso mexe e une muito mais. Sim. Né? Sim. Acho que depois que passa por isso, você olha assim, aí acontece o que você tá falando. Você vê quem é por você e quem não é. E assim, é instantâneo, você se afasta também, viu? Porque, tipo assim, você viu de pessoas assim que não vale a pena, você fala assim, cara, você até pode conversar, mas não é mais a mesma coisa. Você fala... É livramento, né? Deixa aí. Tudo que não é pra agregar que vai embora mesmo, Exato. porque de número a gente já tem muita conta e imposto, né? Amigo certeza. não precisa ser número não, precisa ser qualidade. Exato. Né? Não? Pessoal, pra quem ficou até aqui, obrigado, Vanessa, mais uma vez pela sua história, pelas risadas, por você contar essa parte sofrida, tal, tudo mais, e que toque, né, muita gente que tem por aí, que conscientize, que a galera consiga parar e se olhar mesmo, entender que a nossa saúde é importante e que independente do país que a gente viva, das dificuldades, a gente precisa estar bem, principalmente pelo país que a gente vive, a gente precisa estar bem, né? Exatamente. Estando bem de saúde é difícil, imagina estando mal, né? Obrigado de coração, foi uma satisfação muito grande vê-la fofocar. E a gente vai continuar fofocando depois aqui. Com certeza. Pessoal, obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, sininho, manda pra galera, manda pra mãe, manda pra tia, manda pra todo mundo e tamo junto. Valeu, obrigado. Se toque, hein? Valeu.